Seja muito bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa, seu podcast semanal favorito, aquele podcast que você passa tempo com a gente, ri, aprende sobre a Bíblia e se apaixona mais por Jesus. Eu me chamo Lucas Alves, aqui comigo tá Chico Preus. Nesse frio de Curitiba, Chico Preus, como é que você tá se sentindo, meu amigo? Eu tô bem até a canela, da canela para baixo já não sinto mais nada. Tá ficando roxinho, aqui preteado de vez tem que cortar, porque tá muito frio. Mas tá cruel, o frio tá complicado. Calado, Chico Preus. Tá complicado. Mas estamos felizes aqui, que a gente grava cedo. Podia gravar 8 da noite, que não tá tão frio assim? Podia. Mas a gente grava de manhã. Por quê? Porque a gente quer sofrer. É, exatamente. Isso aqui é pra sofrer, não tem outra coisa que explique. Mas eu sou o Chico Preus, então hoje tenho o prazer de apresentar o nosso convidado para esse bate-papo sensacional. O nosso convidado, se eu fosse falar tudo que ele faz na vida, eu ia terminar de falar, esse foi o nosso episódio, entendeu? Que ele vende carro, ele arruma carro, ele arruma qualquer coisa que você precisar. A gente chama ele de perigo, tá ligado? O perigo do Todo Mundo Odeia o Chris, porque ele consegue... Ele sempre conhece alguém que vende ou alguém que faz. O celular dele vale milhões, porque ele tem tudo ali no celular. É o intermediador de negócios, né? E é um grande homem de Deus. O cara tem um testemunho incrível. O cara tem uma esposa incrível. É um amigo do coração. É um pescador. O cara vai na academia. Não, o bicho é brabo. E é bonito. Mas tem gente que nasce com todos os dons. Tem gente que nasce com poucos. Tem gente que não nasce com quase nenhum. O Jean nasceu com muitos. Jean... Nosso querido Jean Godoy, nosso querido convidado, seja bem-vindo, Jean. Uma honra ter você aqui com a gente, cara. A honra é toda minha, obrigado pelo convite. Seja bem-vindo ao Bíblia na Sobremesa. Nem sabia que eu fazia tudo isso, pô. Nem eu sabia, né? Nem tava ligado. Pertinho do microfone, hein? Nem tava ligado que eu fazia tudo isso. Valeu, obrigado. Uma honra estar aqui. Friozinho já tá melhorando agora, tá passando já. Não, pô, o Jean chegou aqui falando que, mano, ele já foi pra academia, já tomou café da manhã, já correu 10 quilômetros. Tipo, de boa. Como é que você se sente ouvindo isso, Chico? Não, cansado. Eu tô querendo dar uma deitada, porque... Uma descansada, velho. Depois do que eu escutei aqui já, eu falei assim, não, pra mim deu, meu dia foi produtivo. Tá doido, mano. Massa demais estar aqui, viu? Obrigado mesmo, uma honra estar aqui. Imagina, mano, imagina. Obrigado O prazer é nosso. Vocês, falar da história e... Mas, então vamos começar, cara. Conta pra gente quem é o Jean hoje e o que você faz hoje, em que momentos de fato assim você teve esse encontro com Jesus, e depois a gente volta na tua história pra entender de onde você veio, o teu background, de onde você saiu. Cara, hoje, atualmente, empreendo, eu falo em algumas coisas. Como o Chico falou, a gente tem... Por muitas das coisas que eu fiz, por onde eu caminhei assim, em relação ao trabalho, eu conheci muita gente. Então, a gente tem contato e conhecimento de muita gente. Então, acaba que às vezes preciso, já preciso comprar, preciso vender, preciso de uma peça, preciso disso e tal. Esses tempos, a mãe do Chico estava abrindo a nova fábrica, ela precisava de um transformador. Véio. Jean, ajuda aqui, quem consegue, cara? Eu falei, pera aí, pô, meu irmão trabalha com isso, consegue alguém? Pagaram metade do preço. A parada foi absurda, lembra disso, né? Mas hoje, atualmente, enfim, eu trabalho com compra e venda de carro, mais particular, não tenho loja, assim. E a gente tem parte numa oficina também, mecânica e de funilaria e pintura, que meio que entra nessa área também. E eu tenho uma empresa de representação de colchão. Então, tipo, não tem nada a ver com a área automotiva, mas é uma parada que foi quando eu comecei a empreender. Quando eu tinha mais ou menos, acho que eu tava com 22 anos, cara, foi uma parada que foi o meu encontro com Deus, assim, sabe? Veio um pouco antes disso, mas foi através de um infarto, onde eu tive uma experiência com Deus realmente, assim. Cara, você teve um infarto com 22 anos? Com 22, anos? Mano. Tô curioso. Você tá descobrindo agora, tô curioso pra saber. Você tá descobrindo agora, tô curioso pra saber. Por isso que eu não vou cedo na academia, velho. A culpa é da academia. Eu comecei depois a academia por conta disso, meu velho, sabe como? Mas assim, e sou casado, né, velho, com uma pessoa assim que eu falo que, porra, Deus preparou a Fernanda... Não sei se teria alguém no mundo igual ela para eu poder estar junto, sabe como? Legal. A mulher que me põe para cima, que me incentiva, me anima nos momentos ruins, é ela que me suportou, né? É até engraçado, eu falo, pô, ela é pequenininha, eu sou grandão, assim, mas ela literalmente me carregou no dia do infarto. Foi ela que, cara, se não fosse ela, eu tava morto, velho, literalmente, sabe como?
E glória a Deus pela vida dela, amo ela, meu amor. Amo você. Quantos anos até o juntos? fim da vida. 14 anos já, velho. 14 anos. 14 anos, a gente casou cedo. Conheci ela com 17 e 18 a gente foi morar junto, assim. Foi uma loucura. Não por ela, por mim. Nessa parte foi eu que quis, sabe? Como ela não queria nada, porque, cara, a gente vai chegar nesse ponto, assim, que a gente sofreu demais, cara, na infância. E cada um absorveu de uma maneira, assim. Tá. Então, tipo, ela traumatizou e eu queria fazer algo diferente do que eu vivi, sabe como? Então foi difícil esse processo, assim, de começo de relacionamento e tal. Então ela... eu não quero, não sei o quê, não vou aceitar a ordem de homem, não sei o quê, sabe? Essas coisas assim. Então... E os lugares ela andava, as pessoas que ela convivia, então... Mas glória a Deus por isso, ela, cara, ela é outra pessoa, assim, literalmente, né? Mas então a respeito, assim, de como eu conheci Jesus, né? Foi através de algumas pessoas, tive acesso quando era criança, com a minha avó, minha tia, avó, pô, aquelas de coquinho, sabe? Saiona, joelho no chão toda noite, orando, mandando mensagem pra gente e tal. E glória a Deus por ela durante muito tempo, a minha avó faleceu já. E a família permaneceu de pé por conta dela, assim, eu acredito, cara, sabe? Ela, minha tia oravam demais e tal, então eu tive acesso, conheci um pouco do que era essa relação do homem com Jesus, assim, não tinha profundidade, porque ainda é criança, né, cara? Então a gente não tinha profundidade nisso. Aquela coisa de ir pra igreja, pô, queria curtir, tinha uns amigos lá, a gente ficava brincando, a maioria das vezes ficava pra fora e tal, enfim. Mas vindo do começo da história, né? Nós somos em 4 irmãos e a gente nasceu num lar muito pobre. A gente morava no SIC, atrás da Bosch, num lugar chamado Vila Verde. Meu pai com problema de dependência química, bebida, crack e tal. E, cara, as lembranças que eu tenho desde criança, assim, cara, para contextualizar até chegando até aqui, né? É que minha mãe apanhando, tipo, a gente tendo que correr de madrugada, fugir de casa e ir pra casa dos meus tios, que era na mesma rua, porque meu pai chegava loucão, assim, sabe? Então, minha mãe sofreu demais, a gente cresceu vendo aquele ambiente e, cara, eu falo desde criança, assim, que eu me lembro das memórias que eu tinha quando acontecia aquilo, eu tinha uns 6 anos, assim, e eu falava, cara, porra, eu preciso sair desse lugar, velho, eu preciso sair dessa vida, sabe, aquele pensamento de criança, assim, não é inocência de criança, mas, falei, cara, eu preciso sair daqui, preciso tirar minha mãe daqui, velho, sabe como? E... crescendo, vendo tudo aquilo, situação muito ruim, agressão, bebida e tal. Pô, cara, meu pai me acordava de madrugada, véio. Ele chegava louco, tá ligado? De bebida, drogadão, assim, pegava, assim, eu dormindo, assim, ainda ele me pegava no colo, filho, vem cá, pai vai te falar da vida. Pô, você não pode beber, você não pode usar droga, cara. E chapéu. Olha a cabeça, né, velho? Doideira, né, cara? Que não faz com a pessoa, assim. Então a gente tem lembrança muito ruim. Nós somos em 4 irmãos, eu e minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã que é 2 anos mais velha. Daí o Vinícius é 4 anos menos e a caçula são 6 anos de diferença de mim. Tu é o segundo, né? então. Eu sou o segundo, E os 2 menores não lembram dessa situação, glória a Deus, assim, sabe? Então minha mãe chegou a separar do meu pai 3 vezes, se eu não me engano. Acho que foram 3 vezes. Só que daí ele ia atrás, ele descobriu que a gente tava, pô, vamos voltar, eu vou mudar. Passava um tempo, cara, tudo de novo, parece que pior ainda, sabe? Até que uma última vez, cara, minha mãe decidiu, eu tinha 9 anos, 8 para 9 anos, minha mãe separou realmente. Falou assim, não, eu não volto mais agora, sabe? Meu pai naquela loucura, ainda atrás da gente, fazendo escândalo no portão e tal, porque era na mesma rua, assim, então era tipo, a gente morava na esquina e minha tia na outra, do outro lado da rua, mas na outra esquina, assim, sabe? Então era bem pertinho. E a gente foi morar de favor numa peça que dava mais ou menos, assim, uns 3 por 3, assim. Era o quarto da minha tia, a gente fechou a parede e fez a nossa casa. Então tinha uma cama de casal, um guarda-roupa de 2 peças, assim, um armarinho e um fogão, tá ligado? E ali a gente ficou 1 ano e meio. E foi um tempo muito... E tu tinha que idade nisso? Eu tinha 9 anos. Então tu lembra de tudo? Não, eu lembro de tudo, cara. Tudo essa fase. Lembranças, assim, eu tenho de pequeno desde os 4 anos. Assim. Legal. Só que as lembranças que eu tenho foram, traumatizantes, assim, Sim, cara. sim. Que é a parada loucura, assim, sabe? Então a gente teve pouco tempo de criança mesmo, assim. Eu falo que eu não tive muito. Até a gente falou desses dias, questão de videogame, cara. A parada que eu não curto porque, primeiro que a gente não tinha. E eu comecei a trabalhar mesmo, assim, que eu lembro, acho que lembrança de trabalhar foi com 7 anos de idade. Meu pai levava e trabalhava no Ceasa. E meu pai, tipo, não deixava a gente brincar, tá ligado? Ele falou, não, pô, você tem que trabalhar, cara. Pô, a gente ficar pegando caixa, as paradas assim. E daí a gente saiu, foi pra casa da minha tia, a gente ficou 1 ano e meio. Cara, lá um período muito ruim, cara. Minha mãe, tipo, a vida toda, pô, não trabalhou, meu pai não deixava. Ele falava que ela, quer sair trabalhar por quê? Quer arrumar alguém. Tipo, entendeu? Não deixava. Algumas vezes que ela foi trabalhar, pô, ele foi atrás, fez escândalo no serviço, ela teve que sair. Então era uma loucura nesse sentido, assim, cara, bem ruim. E isso fazia com que ela ficasse presa ao teu pai de alguma forma, né? Tipo, financeiramente, pelo menos. Exatamente, cara. Pô, e minha mãe nova, minha mãe, ela fez 50 anos esse ano. Então minha mãe com
24 anos já tinha 4 filhos. Caramba. A última foi a Milena, nasceu, eu fui 18, 22, 24. Então, cara, ela ficava totalmente presa no meu pai. Então, tipo assim, é compreensível como que ficou nessas tomas, ao mesmo tempo é compreensível como é que ficou na situação, sabe? E daí, morando ali na casa da minha tia, na verdade, assim, é um terreno com 3 casas. Então, era a família toda reunida dentro de um terreno, assim, aquela coisa de bairro, sabe? Morar todo junto, de vila mesmo, assim, periferia. E daí, cara, era ruim porque a gente queria assistir uma televisão e não podia. E daí coisa de criança, né, cara? Pô, minha prima, eu amo ela e tal, mas, não, eu quero assistir tal canal. Não, é que troca. Não, a casa é minha, faço o que eu quero. Então a gente não tinha acesso à geladeira. Pô, cara, pra mim, sucesso era meu tio abrir a geladeira, assim, tinha iogurte e o armário tinha bolacha. Pô, a gente não tinha isso, sabe? Enfim, foi uma fase bem ruim, assim, bem ruim mesmo, né? A situação financeira. Quando o meu pai, cara, teve algumas cenas, assim, de a gente... Ele saía, tipo, não é trancar a porta. Ele furou a parede, se a porta e passava, tipo, uma corrente, tá ligado? A gente ficava trancado uns 2, 3 dias e os vizinhos vinham trazer comida, assim, pela janela ou por onde dava, assim. Pão, eu lembro que na frente da nossa casa... É uma loucura, porque são 2 famílias meio que se relacionaram ali, os irmãos tiveram filho com as irmãs e tal, e na frente, tio, o San Antônio, eu considero como um vô, mas é de criação, assim, sabe? E toda a vida foi padeiro, toda a família, assim, eles são padeiros, sabe? Então ele sempre trazia pão pra gente, trazia alguma parada assim, porque meu pai sumia, cara. Tinha vezes de sumir, tipo, 3 dias, 2, 3 dias, assim, e a gente ficar trancado dentro de casa, cara. Tipo, cárcere privado real. Loucura, mano, assim, nesse nível, e, assim, tipo, sabe? nunca rolou, tipo, uma denúncia pra polícia? Não, cara. Porque normalizaram mesmo, né? É que ele era muito, muito doido, assim, então mesmo, acho que eu lembro de algumas 3 vezes, assim, meu pai ser levado, mas no outro dia solta, sabe? Como? E minha mãe tinha medo um pouco, assim, no começo, cara. Eu lembro de uma época que ela meio que despirucou, falou, cara, não vou aguentar mais isso. E, porra, eu lembro da cena, assim, que isso foi chocante pra mim, cara. E daí ela falou assim, então tá, você quer bloquear? E, pô, ele chegava e... É agressão mesmo, assim, sabe? Daí ela trancou a porta, assim, jogou a chave pra fora da janela, assim. Então, se você quer brigar, nós vamos brigar, cara. Pô, minha mãe tem 1,5 m, tá ligado? Ela é bem pequenininha, assim. E eu lembro dela voando pra cima do meu pai, assim, cara, uma cena terrível, cara. E a gente trancado, eu acolhido num canto, assim, daí a Karina era mais velha, pegava o Vinícius, né? E ela pegava a Milena, desculpa, que era novinha, era tipo recém-nascida, assim, e eu pegava na mão do Vinícius, cara, a gente tinha tipo uma saída por trás de casa, assim, a gente conseguia passar embaixo da porta, ele puxava, você passava embaixo da porta, assim, que era um portão grande, que tinha um comércio do lado. E a gente corria pra casa da minha tia, tipo, isso era meia-noite, 1h, 2h da manhã, assim, sabe? Então foi bem traumatizante a parte da infância, assim, cara. Poucos momentos bons, assim, de a gente brincar ou coisa assim, sabe? Então não tem muita lembrança de coisa boa, sabe? Então foi bem ruim esse período. Aí minha mãe separou, a gente ficou morando esse 1 ano e meio. Então, pra criança ainda, a gente, nessa fase que a gente morou ali na casa da minha tia em si, a gente, pô, tinha muita criança reunida. Então a gente acabava brincando um pouco mais e tal, sabe? Então meio que dava uma descontraída nessa questão da fase ruim, assim. Mas ficamos ali numa pecinha, daí, tipo, a gente entrava pelo um canto, assim, era horrível, cara. Daí, tipo, dormia minha mãe e os meus irmãos em cima da cama, e tinha um colchãozinho, assim, que eu dormia embaixo, tipo, no chão, assim, botava um estrado de cama, assim, botava o colchão, e ali a gente ficou. Foi um período bem ruim, cara. Nessa, minha mãe conheceu teve um namorado e tal, e ele deu uma baita força pra gente, foi quando a gente veio pra São José. Daí meu pai soube que a gente veio pra cá, mas não veio atrás, porque ele... minha mãe tava junto com ele, então ele não vinha por medo, assim. Tipo, tinha outro alfa no lugar, né? Exato, sabe como? E daí aqui, cara, pô, em São José foi onde a gente teve uma paz, assim, pô, a gente veio pro apartamento, e eu lembro que eu brinquei, cara, quando a gente entrou no apartamento, tipo, não tinha nada, né, era só o apartamento em si, mas era inteiro de carpê, assim, tá ligado? Eu falei, caraca, velho, um chão inteiro de pelinho, assim. Pô, depois me arrependi, minha mãe fazia a gente esfregar, tá ligado? Toda semana aquilo de joelhos, eu falei, pô, cara, podia ter um piso aqui só varrendo, tá ligado? Mas daí começou a melhorar, cara. Então, pô, ali a gente sempre estudei, né, sempre fui pra escola e tal, mas ali começou a gente ter paz, assim. Porra. Então, tipo, esse namorado da tua mãe assumiu o BO dela. Não, ele assumiu, total. cara. Pô, ele soube, assim, pô, ela com 4 filhos. Ele tinha um filho também, ele já era separado, né? Mas tinha um filho que morava com ele, o Lucas. E, cara, o Gilberto foi um cara muito importante na nossa vida, assim, sabe? E ele ajudou demais a gente, assim. Legal. Minha mãe separou dele faz um tempo e tal. Mas aí foi que a gente começou a ver, ter uma perspectiva de vida, assim. Minha mãe começou ali procurar alguma coisa para trabalhar. Hoje minha mãe, cara, vendedora, assim, insana, sabe? Uhum. Dá muito resultado, trabalha com material elétrico e tal, enfim. Mas minha mãe, cara, a pessoa fala, assim, que muito de eu ser um homem hoje de verdade, assim, foi ser criado por uma mulher, cara. Sabe como eu falo, eu conheci a Fernanda, eu tinha 17 anos para 18 anos, cara, eu casei virgem, velho. Uhum. E porque eu vi aquela situação e falei assim, velho, minha mãe sofreu demais, velho.
Aí minha irmã teve um namorado, zoou com ela. O outro namorado zoou também. Essa questão de traição, eu falei, velho, eu nunca vou fazer uma mulher passar por isso, cara. Sabe, na minha cabeça, e eu tinha isso desde novo. Com a minha mãe, quando eu vi o que acontecia com a minha irmã, eu era mais novo, eu tinha tipo uns 12, 13 anos. Falei, cara, não vou fazer mulher passar por isso. Sabe, eu falei assim, pô, adolescência, sabe como é que é, né, cara? Enfim. Aí, nessa fase daí, passou com 13 anos, eu comecei a trabalhar. Fui trabalhar com kart, competição e tal. Teve um cara, velho, que foi extremamente importante. Ontem eu liguei pra ele, eu falei, é Gilson Roberto o nome dele, mas conhecido como Beto Gaúcho, né? Ele é gaúcho, mora no Paraná há muito tempo. E comecei a trabalhar com ele, foi um cara assim, que na ausência do meu pai, cara, não que eu tava procurando um pai, mas eu precisava de uma referência de homem, porque eu tava perdido, cara. Sim. Tipo, 12, 13 anos, a tua mãe já não... Tipo, ela não sabe nem o que fazer, não tá ligado? supre mais, exatamente, ela não sabe nem o que fazer, ela tentava de todas as maneiras, assim, fazer alguma coisa, e meio toda aquela situação, cara, minha mãe sempre falava pra gente, assim, ela falou assim, ó, não importa o que aconteça, vocês vão ser homens, de verdade, pra mim e pro meu irmão, sabe? Ela falava assim, porque a maioria falava, pô, Janete, quando tem muito filho, assim, sempre um é tipo a ovelha negra da família, um vai desgarrar e tal. Cara, minha mãe ficava possessa, cara. Ela falou assim, você nunca mais abre a boca pra falar do meu filho. Os meus 4 filhos vão ser gente decente. Amém. Vão ser pessoas de bem, pessoas de caráter. Amém. Ela sempre falou isso. E ela vinha assim, cara, e às vezes eu acordava de madrugada. Eu tenho lembranças assim. Tipo, eu dormindo, eu chegava a levar susto, cara. Porque eu dormindo e minha mãe sussurrando no meu ouvido assim, você é benção, Deus é contigo. Que irado. Sabe? E minha mãe não era da igreja, teve acesso, mas não era da igreja. Sabe, você vai ser um homem de Deus. Eu acordava de madrugada, às vezes eu tava virado pro outro lado, assim, eu acordava, mas não me mexia. E escutava, cara. Eu tenho lembrança da minha mãe falando nessas paradas, assim. E aquilo entrando na mente da gente, querendo ou não, acho que isso tem efeito, né? Total, acho não, tem efeito, faz muito efeito, assim. Enfim, fui começar a trabalhar, minha mãe falou assim, cara, você não vai trabalhar, você vai estudar, cara. Agora que a gente tem a oportunidade de você poder ter de você estudar realmente, fazer alguma coisa da vida, você não vai, eu quero que você estude, cara. Sabe? Ela falou, não, que se for preciso, eu faço o que for preciso. Vou pra rua vender bala, vou, sei lá, fazer qualquer coisa, mas vocês vão ter oportunidade, vocês vão estudar, né? Porque na cabeça dela, só o estudo, a formação em si que poderia tornar a gente alguém bem sucedido, né, em relação a profissional. E eu falei, não, beleza, mãe. Daí fui trocar ideia com o Beto, falei, não, pode vir e tal. E minha mãe falou assim, cara, você quer trabalhar, tudo bem. E isso eu já tava eu tinha entrado no primeiro ano, cara. Daí fui estudar à noite, né, porque só tinha vaga de noite no colégio. Ela falou assim, só que eu quero falar com esse cara. Quem que é esse cara? Onde é que você vai trabalhar? Quem que é? Ela foi, falou com ele, trocou a ideia. Porque, tipo, tu cavou a vaga, né? A tua mãe não conhecia, tu foi atrás. Não, cara. Foi muito louco, porque meio que uma amiga minha era vizinha desse cara e falou assim, hoje ele tá precisando de alguém pra ajudar, tipo, pô, lavar peça, tinha a parte mecânica do kart, lavar peça, ajudar a montar e tal, e era perto de casa, dava, sei lá, umas 5, 6 quadras, assim. E minha mãe falou, não, vou lá, conversou, trocou a ideia, não, pode ir, só que é o seguinte, ele tinha entrado no primeiro ano. Se baixar o teu rendimento no colégio, você vai sair desse trabalho. Cara, e eu vinha meio que me arrastando, assim, sabe? Mas eu queria tanto trabalhar, pô, ter meu dinheiro, porque a gente vivia, mesmo melhorando a situação, a gente vivia com o basicão, cara. Né? Melhorou a casa, era melhor um pouco e tal, o apartamento, mas a gente vivia com o basicão, tipo, não tinha nada pô, eu queria um tênis diferente, pô, adolescência, velho, sabe como é que é? E aí fui trabalhar, comecei a trabalhar e falei, cara, eu preciso melhorar no colégio. Aí comecei a estudar mais, tá ligado? Correr atrás das coisas e trabalhar. Pô, foi um momento muito bom, cara. E o Beto, ele foi um cara, assim, ele é um cara muito vivido, cara. Foi um empresário muito bem sucedido, teve problema com as crises lá de 90 e pouco, 2000 e tal. Ele não estava na melhor fase quando eu conheci ele, mas era um cara que se virava, assim, um vendedor, cara, que eu falo que é um dos melhores que eu já conheci, sabe? Legal. Foi uma escola muito grande para mim. E ele sempre falava, Jezinho, e eu, na adolescência, eu conversava muito com ele, cara. Porque era uma figura, assim, que me passava segurança, sabe? Falou, Betinho, aconteceu tal situação. Ele falava, Jezinho, é o seguinte, cara, eu já passei por isso. Tem um caminho que é o correto é esse, e o errado é esse, cara. Mas a escolha é tua. Cara, em muitos assuntos, em muitas áreas, assim. Então, o Beto foi um referencial de homem, cara. Eu falo que Deus preparou aquele cara pra eu estar junto e me colocou ele na minha vida, sabe? Porque ele foi um cara que me deu direção, um norte, assim, cara. E eu meio perdido na adolescência e tal, naquela loucura que a gente passou. Ele falou, Jezinho, eu sei como é que é, eu já fui pra esse caminho, já experimentei isso, já usei isso, já fiz isso, cara. Mas presta atenção, esse é um caminho correto, esse é ruim, esse vai dar ruim, cara. Mas a escolha é tua, irmão. Você tem já a responsabilidade pra escolher o que você quer. E ali a gente foi trabalhando e tal, enfim. Quando eu trabalhei com ele até os 19 anos, que foi quando eu entrei e saí do kart, só que lá, tipo, a gente não tinha registro, não tinha nada. Era só aquele contrato de boca, pagava o salário e tal, beleza, sempre honrou com o compromisso dele e tal, eu trabalhava bastante também. Nessa viajei muito, o Brasil inteiro, assim, fazendo corrida e tal. Com 19 anos eu entrei na concessionária, na Eurimport. Foi indicação de um amigo, falei, Betinho, eu vou sair, então, tipo, cara, nessa eu já tava com a Fernanda, né? Tinha 19 anos, já tava 2 anos junto. Mas aí, no caso, você aprendeu a mexer com motor como?
Na prática. Mas começou no kart. No kart. Já tive acesso. Meu pai mexeu com mecânica um tempo também. O pai se virava nos 30. Então, em casa, lá, quando era criança, eu já tinha acesso a isso aí, entendeu? Entendi. Mexia com os Kombi velho, uns Fusca, coisa arada dos vizinhos lá e tal. Meu pai sempre se virou também, cara. A parada, mesmo nessa loucura, cara, a coisa que ele sempre fez foi trabalhar demais. Então, na minha cabeça, cara, eu tinha assim, pô, pra eu ser bem sucedido, eu preciso trabalhar. Trabalha muito. Porque quem eu vi que era bem sucedido? Tinha iogurte e bolacha na geladeira, que era meu tio. Falei, e o meu tio se matava de trabalhar, cara. Toda a vida, até hoje, meu tio trabalha demais. Então eu falei, cara, eu preciso trabalhar muito, porque daí eu vou ter alguma coisa na vida, né? Aí saí do kart, falei, ó, Betinho, conversei com ele e tal. Isso foi em dezembro de 2013. Dezembro não. Foi fevereiro de 2013. Eu falei, Betinho, eu vou sair. Ele falou, Jean, cara, tô contigo. Ele falou, vai fazer falta aqui, mas tô contigo, cara. Se é pra melhor, beleza. Só que eu ganhava, tipo, sei lá, na época eu tava com uns 19, tinha o meu salário, fazia uns bicos, ganhava tipo uns 5 e pouco na época, uns 5 mil, 5.500 Era na uma época, grana, mais ou né, menos. mano? Pô, era muito bom. Já era casado. Só que daí eu saí de lá e vim pra Eurimport. Cara, eu entrei como sabugo, orelha, que eles chamam aqui, sabe? Como, de, cara, literalmente só como ajudante. Eu era um auxiliar lá dentro da oficina, né? Só que daí tu tinha carteira assinada. Foi carteira assinada, só que dos 5 mil veio pro salário piso na época, era tipo R$1.130 e descontando tudo dava 900 pila, cara. Caramba, mano. E daí eu já casado, com responsabilidade, compromisso, a gente já tinha conta. E daí comecei, tanto na Land, ainda falei com o meu gerente na época, ela falou, ó, eu tenho um emprego fora, tal, preciso fazer um bico para levantar uma grana. Não, se não atrapalhando aqui, sem problema. Então eu saía da Land de dia, à noite ia pro cartódromo, revisar os equipamentos e fim de semana eu ia trabalhar com os caras na pista de novo, os caras treinar, fazer corrida e tal, e algumas viagens próximas aqui, 100, 150 km no máximo. E daí começou essa loucura, cara, que aí vem a parada que começou a me acelerar. Daí, fora isso, às vezes eu arrumei um outro trampo também, tipo, então tava meio que com 3 coisas para suprir a necessidade financeira. Ele não era o Perigo, pô, ele era o Julius. Não, nessa época eu era o Julius. Nessa época o Julius. Nessa época ele era o Julius, tá ligado? Aí, cara, quando eu comecei a fazer isso aí, eu tava... Nessa época eu conheci a Fernanda e nesse meio tempo, cara, eu já tinha experimentado algumas coisas. Porra, eu tava bebendo pra caramba, assim, eu não era muito da cerveja. Eu gostava de uísque, velho. Nossa, eu tomava muito uísque. E tava fumando demais. Aí já tinha conhecido a maconha. Isso na adolescência, mas ali dos 17 pra frente foi quando a gente começou realmente a fumar muito, assim. Eu e a Fernanda, a gente fumava junto, cara. Só que a gente tava fumando quase todo dia. Quase todo dia não, era todo dia. Pô, fumava pra dormir, fumava pra acordar, fumava pra comer, fumava, tipo, pra tudo, assim, sabe? Então tava muito viciado nisso, cara. Experimentei algumas outras coisas. Só que nessa, velho, eu já tinha alguma coisa dentro de mim que, tipo, eu tava buscando algo pra preencher um vazio. Só que nessa eu não sabia o que era esse vazio, entende? Então você começa a buscar várias coisas, que é uma história meio que de muita gente, né, cara? A gente buscou outras coisas, transicionei, fui visitar algumas religiões, assim, tipo, a gente foi num negócio de espírito, vamos lá, não sei o quê, tomar um passe, aquelas coisas assim. Uma água frutificada, não sei o quê. Pô, cara, a gente chegou aí uma amiga nossa, uma conhecida, uma vez, veio com um negócio que era do ayahuasca, tá ligado? Da religião de Santo Daime. Pô, a gente foi lá, cara. Meu Deus do céu, cara. Pô, uma das piores experiências espirituais na minha vida, assim. Foi um troço absurdo, cara, sabe? Então eu tava buscando alguma coisa. Não sabia Cara, o que era. era. É muito louco, assim, ó. Só pra te cortar. Vamos pra falar. Eu tenho alguns amigos que experimentam e até hoje a ayahuasca, assim. E é muito louco, porque a ayahuasca ou tu ama ou tu odeia, assim. Porque ou ela vai te dar um rebote muito violento. Deus o livre, não vou mexer com essas paradas Então, nunca ou na minha ela vida. te dá um rebote muito violento, ou ela te dá uma clareza muito grande, né? Então eu conheço alguns amigos assim, cara, que tomaram ayahuasca e tiveram, de fato, uma conexão com Deus. O cara falou, mano, ali eu vi Deus. Então, Pela primeira vez na Eu minha tenho vida. conhecidos que tomam ainda também, cara. então. E tem essa experiência boa. Exatamente. Cara, eu não consigo assinar embaixo. Eu acho que tem muita coisa que nós não conseguimos descobrir na Terra sobre acesso ao céu e coisas espirituais, sei lá. E às vezes nem é céu. E para mim, como não tem amparo bíblico, eu ainda fico mais na segurança do texto do que de experimentar essas coisas. Eu não tenho coragem alguma. Mas é que você o cara entende? que não tem esse conhecimento bíblico... Não, o cara exatamente. não, Isso, exatamente. não, Tipo, eu digo pra mim, por exemplo assim, ó, pô, o cara, Chico, você quer experimentar? Não. Obrigado. Não, é Tá isso. ligado? Entende? Não. Mas, tipo, a parada é essa, porque você tem um guia que você pode seguir e falar, cara, eu prefiro ficar nisso aqui. Sim. O cara não tem, pô. Entende? Ele tá buscando isso. é. Sim. Esse que é o BO, né? Não tô julgando, pelo amor de Deus, só tô falando que... Não, mas tudo bem julgar também. Não, Fique em Tudo bem julgar também, pô. O programa é seu. passarinho que come pedra. O programa é seu. Você pode julgar quem você Olha quiser só, aqui. é verdade, né? Entendeu? Nós somos 50-50.
Mas é isso, assim. Então, eu conheço algumas pessoas que tomaram ayahuasca e elas falam pra mim, mano, foi a melhor experiência com Deus que eu já tive até hoje. Saca? Cara, e é literalmente assim, ó. Quando você toma, aonde a gente foi lá, era uma sessão tipo de... Ficavam 5 horas, assim. E era, sabe esses copinhos de café? Você tomava 2, cara, assim. Mas é um negócio marrom, cara. De um cheiro e um gosto, cara. É porque é terra, mano, não é? Tipo, é uma parada é uma de mistura raiz, de cipó né? com raiz, assim. O gosto, velho, nossa. Tanto é que eles te dão e na frente da cadeira onde você senta tem uma sacolinha. Porque, velho, muita gente... sabe como? Era um gosto é horrível, cara. Só que literalmente você vai para dentro de você, assim. Uma experiência espiritual... É que para mim foi ruim porque eu não estava preparado. Então para mim foi meio que a experiência ruim foi por conta disso. Eu tava buscando algo, mas eu tava cheio de coisa na cabeça, estressado. E aí veio tudo, né? Então aí que tá, é igual a parada da droga. Tem gente que toma e controla, tem gente que pira, bate pino. Mas é por isso, a parada é mais o que tá dentro de você, né? Quando, tipo, você espreme a água aqui, a garrafa vai sair o que tem aqui dentro. Você vai água, potencializar o que você... que tem aí dentro. Pode crer. É isso, sabe? Pode então eu não tava bem. Pô, eu tava ansioso, eu tava com uma parada dentro de mim ruim. Então eu experimentei aquilo. Por isso que eu falo que pra mim foi uma experiência terrível, cara. A Fernanda já foi diferente a experiência dela. Ela disse que foi legal. Então eu fui, acho que fui 3 vezes. A primeira foi boa. Boa, assim, mais ou menos. As outras pior, 2, né? Cara, terrível. Mas enfim, buscando algo. Aí, eu tava com 19, quando entrei na Land, foi esse processo, comecei a trabalhar um monte, buscar. Quando eu tinha 21 anos, cara, entrou um cara na Land Rover. Eu trabalhava na Jaguar Land Rover, né? Era o grupo Aeroimport, mas eu trabalhava na concessionária da Jaguar Land Rover. Ali no Ecoville. Quando era aqui na Arthur Bernardes ainda. Tá, agora mudou lá pro Barigui e tal. Quando era bem no final da 7 de setembro, tem o chafariz ali assim, era bem ali. Legal. Aí entrou esse cara, velho. Aí começa a parada da conversão, eu falo. Foi 1 ano antes de eu ter a experiência com Deus. O nome dele é Darcídio, mas todo mundo conhece como Deco. E o Deco é um cara não muito alto, mas sempre fora do peso, tava grandão assim. Aí ele entrou na concessionária e aquela coisa, pô, vim das boas-vindas, né, cara? Eu tô aqui há mais tempo, cheguei e eu fui o primeiro a cumprimentar ele, né? Ele fez coisa, quando o dia que ele veio trabalhar, eu peguei na mão dele assim, estiquei, cara. E ele travou, cara, ele segurou, apertou minha mão assim e ele travou. E daí eu falei, beleza, eu sou o Jean e tal, seja bem-vindo, prazer e tal. E ele ficou me olhando, ele não falou nada. Segurando minha mão, sabe quando você fica meio sem graxa, não tem o que falar pra pessoa, você tentando puxar o braço assim, ele segurando assim, cara. A primeira coisa que ele falou, mano, eu lembro até hoje isso, eu lembro da cena. Ele falou assim, irmão, desculpa te incomodar com isso, cara. Eu não sei se você conhece, se você gosta ou não, mas Deus vai te usar, cara. Daí eu, tipo assim, eu tinha conhecimento, porque eu lembro da igreja quando eu ia com a minha avó. Então eu acredito, sempre acreditei, né? Só não busquei esse Deus aí, mas eu sempre acreditei. Ele falou assim, e através de você, cara, a tua família vai ser alcançada. Uau. Mas prazer, eu sou o Deco, sabe? Daí eu, beleza, aquela coisa. Eu falei, não, amém? Mas amém, beleza, né? Foi. E daí a gente começou a conversar, começou a trocar ideia, pô, foi se aproximando, assim. Isso foi mais ou menos, acho que uns 10 meses antes dessa parada do infarto. Cara, teve um período, uns 3, 4 meses depois, cara, que o Deco, velho, eu falo isso, esse cara, pô, ele foi alguém na minha vida, assim, foi muito louco, velho. Eu lembro do Deco, eu choro, cara. Eu vi um cara de uns 120 quilos, mais ou menos, assim, cara. Na questão de 1 mês, assim, uns 40 dias. Sabe uma pessoa quando tá muito acima do peso, ela começa a perder peso, o cara começa a secar, fica com cara de doente. Cara, o Deco começou a secar, velho. Eu falei, ô Decão, o que tá acontecendo, irmão? Você tá doente, precisa de alguma coisa? E ele só ria, cara. Eu falei, não, irmão. Porra, ele tem uma voz meio grossa. Fica em paz, velho. Um dia você vai entender. Ele falava assim pra mim. Vamos almoçar, Decão? Não, tô de boa. E ele trabalhando. E água o dia inteiro. Água. Eu falei, Deco, não tô vendo você comer, cara. Jejum de água, né, pai? Mano, o cara secou, velho. Ele perdeu, acho que mais de 15 quilos, assim, tá ligado? E daí um dia eu perguntei pra ele, falou, Decão, o que tá acontecendo contigo, cara? Ele falou, fica em paz, rindo, cara. Um sorriso, assim, no olho, um sorrisão, o olho brilhando, assim. Um dia você vai entender. Aí, passado isso, cara... ele sempre chamava, Jean, lá na Oliveira, né, que era a mesma igreja que o Bigode congregava, né? Eu conheci o Bigode lá, o Lucas, inclusive, lá. Aí ele falava assim, vamos lá comigo, cara, tem um célula, um negócio diferente, é um culto, mas é mais tranquilo, é mais suave, ninguém vai te julgar, ninguém vai te apontar, vamos lá comigo. E eu assim, agora não posso, hoje não dá, eu tenho compromisso, a Fernanda arrumou tal coisa pra fazer, coitada, a Fernanda era culpada, a maioria das minhas desculpas, tá ligado? Eu falo hoje em dia assim, ela fala, mas eu nem sabia disso.
Eu nem falava pra ela. Porque ela não gostava de crente, cara. A Fernanda tinha, nossa, um certo pavor de crente, assim. O pessoal da igreja. Aí, enfim, foi acontecendo isso aí, cara, e eu fumando, irritado, estressado, pilhado. Cara, eu não comia direito. Eu não dormia direito. Tava muito mal, tinha insônia. Terrível, assim. Pressão alta, eu tava ruim da saúde, eu não praticava exercício nenhum, não tomava água durante o dia, minha cabeça era só trabalho. Porque eu precisava de grana, cara. Falei, velho, eu prometi o mundo pra essa menina aí, pra essa mulher, e eu preciso melhorar minha vida. Queria sair do apartamento, era pequeno, queria, sabe, aquela coisa queria voar, financeiramente falando, né, cara. E meu casamento tava legal, a gente tinha algumas crises, assim, por falta de grana também. Foi um período bem ruim, a gente sofreu pra caramba, eu com a Fernanda. Na verdade, ela sofreu comigo, coitada, né? Essa mulher, velho, vou dar o mundo pra ela ainda por conta disso, sabe? Ela teve do meu lado, me suportou nos momentos mais difíceis, assim. Hoje a gente vive um tempo de glória na nossa vida, mas foi complicado, cara, foi difícil. E foi nessa, acontecendo essa parada toda. Aí eu lembro que uma vez, cara, eu fiquei sem a maconha. E eu não queria comprar daqui porque as coisas estavam vindo pra cá, era muito ruim. E eu sempre comprei de fora, assim, e paguei caro porque era coisa boa que dava uma brisa, me relaxava. Então a gente fumava porque eu tava ansioso, estressado. Eu fumava pra relaxar, só que eu não fumava, eu ficava estressado, eu tinha que fumar mais pra acalmar. E entrou naquele ciclo, naquele loop, assim, que a gente não saía, cara, loucura. Aí teve uma época que eu fiquei sem, cara. E eu lembro que ficou umas 2 semanas sem fumar nada, assim. Cara, eu tava tão irritado, véio. pilhado, assim. Que eu lembro que um dia o gerente tinha um trabalho na Land, que era um negocinho, tipo, no carro que tinha que fazer lá, eram uns 40 minutos, assim, meia hora, 40 minutos. E eu sempre fui muito rápido, cara. Em produtividade, eu trabalhava demais, assim, sabe? Muito rápido, muito eficiente no que fazia. Aí eu fiquei um negócio, o gerente passou do meu lado brincando, cara. Pô, um cara, assim, um coração maravilhoso, um cara muito gente boa. Pô, Jezão, você, cara, servicinho de meia hora, faz 3 horas que tá aí. Cara, eu tava com a chave 22/24, assim, ó, fazendo um trampo. Cara, eu virei assim, pá, taquei no chão, assim, cara, deu do lado do pé dele, assim, que afundou o chão lá, o piso era emborrachado, afundou, assim. Falei, cara, não tá bom, faz você, se não gostou, me manda embora. Cara, ele olhou, assim, assustado, cara, ele era pequenininho, ele olhou assustado, assim, beleza, saiu fora, sabe? Aí, de repente, isso foi um pouco antes do almoço, assim. Na hora do almoço, ele falou, Jean, faz favor, vem cá. Eu falei, nossa, lascou. Ele vai mandar embora. Deu ruim, mano. Deu ruim. Cara, você pega no pé do cara, tinha machucado ali, cortado, dado ruim, cara. Aí ele falou assim, já viu, pode ir embora, cara. Eu falei, Erasmo, me perdoa, cara. Você tá dando razão. Eu falei, não, eu não tô te demitindo. Vai embora, relaxa. Amanhã você volta mais tranquilo. Nossa, aquele cara me quebrou, velho. Eu estrassadão, assim, sabe? Ele podia falar, velho, justa causa, maluco. Vaza daqui, acabou, né? Eu falei, não, Erasmo, vou ficar, vou trabalhar. Ele falou, não, Gê, pode ir embora, fica em paz, cara. Tá tudo certo. Eu vi que você não tá bem. Eu falei, não, vou continuar aí. Fiquei trabalhando e tal. No outro dia eu vim pedir perdão pra ele e tal. Isso foi numa terça ou quarta-feira, mais ou menos, assim. Eu lembro que sábado tinha plantão na oficina. A gente trabalhava só das 8 até o meio-dia. E era dividida a equipe. Então, um sábado era uma equipe, outro sábado era outra equipe. E nessa equipe que eu fui nesse fim de semana, um rapaz que trabalhava lá, que era uma terceirizada da parte de estética e tal. Ô, Jesus, arrumei uma liga boa. Tá aqui pra você um pedaço, né? Trouxe um pedaço de maconha, assim. Aí eu lembro, cara, que dali do meio-dia eu fui pra pista, treinei, aí fui correndo pra casa, velho. Cara, eu lembro que enrolando assim e tal, baseado. Eu fumei, cara, toda aquela ansiedade, aquela pilha, aquele estresse, tudo assim, ó. Eu dei a primeira bola, quando eu soltei a fumaça, saiu tudo com a fumaça, assim, cara. Deu uma paz, tá ligado? E eu lembro que eu tava de pé, cara, eu não sentei, eu caí no sofá, assim, ó. Ali eu me liguei que eu tava viciado, cara. Ah, maconha não vicia. Todo mundo fala, né? Não, maconha não vicia, quando eu quiser eu paro e tal. Ali eu lembro, eu não conhecia o Espírito Santo, eu não tinha relacionamento com ele. Eu falei, Jesus, se você realmente olha pra mim, cara, como minha avó dizia, nossa, cara. Eu falei, me ajuda a sair dessa, velho. Eu tô viciado. E eu prometi pra mim mesmo, falei pra minha mãe que eu não ia pra esse caminho, e eu tô indo pro mesmo caminho com meu pai, cara. Eu nunca agredi a Fernanda, eu nunca levantei a voz pra ela, assim, de gritar e xingar e ofender. Ela é prova disso, cara. Mas eu tava indo pro mesmo caminho com meu pai na questão da droga, assim, indo pra esse caminho, sabe? E aquilo me deu um pavor, assim, cara, isso foi no sábado. Domingo eu esqueci, fumei de novo. Segunda eu esqueci, fumei de novo. Na terça-feira eu fumei de novo, só que na terça-feira, cara, eu tava em casa fumando na cama, sentado, eu com a Fernanda, assim. E daí eu lembro que quando eu fumava, me dava umas piras que eu tava sentindo dor, cara. Tipo, porra, tô com uma dor, não sei o que. Daí eu falei assim, amor, tô passando mal. Ela, ih, começou essas piras de novo aí, cara. Então eu falei, não, sério, amor, tô passando mal. Cara, de repente começou a me faltar ar, assim. E eu não quis assustar a Fernanda, cara, trancou o ar, ficou fora, tipo, 1 minuto mais ou menos, assim. Ficou em apneia, né? Só que eu sentado olhando pra TV, eu não sabia se era a pira da minha cabeça ou se tava acontecendo. Eu ficava...
E não vinha o ar, cara. Tá. Trancou, crise de ansiedade. Aí trancou o ar assim. Aí de repente veio. Respirei fundo. Ela, meu Deus, que isso? Eu falei, amor, eu tô passando mal, sério mesmo. Cara, daí eu peguei no meu coração assim, ó. Tava tão disparado, velho. Daí eu falei assim, amor, eu tô passando mal de verdade. Ela, ai, para. Eu falei, cara, põe a mão no meu coração. Daí eu fiquei de pé do lado da cama. Eu falei, põe a mão no meu coração. Se tiver normal, eu vou parar. Se tiver estranho, você me fala. Cara, eu lembro que ela tava sentada assim. Daí ela veio e pôs a mão no meu coração assim. Você quer ir pro hospital? Ela falou bem assim pra mim. Eu falei assim, eu acho que sim, amor, eu tô passando mal. Cara, começou a amortecer meu braço, dor nas costas, assim. E eu senti, a minha pressão subiu. Eu cheguei no hospital, minha pressão tava 22 por 16, 18, alguma coisa. Tava muito alto, cara. Nessa de sair ali de casa, eu fui trocar a camiseta, assim, cara. Eu tirei a camiseta, eu tava com a camiseta, tipo, dormi, assim, fui botar outra. Cara, eu via meu peito pulando, assim, ó. Cara, um negócio surreal, uma experiência terrível, cara. Daí, isso em casa me deu, eles chamam de angina, que é tipo um pré-infarto. O pico de infarto mesmo me deu no hospital. Falou assim, se tiver, o médico falou, cara, se tivesse dado na tua casa, você tinha morrido, cara. Não dava tempo de chegar aqui. E o hospital que a gente foi era em São José, então dava, sei lá, 1 km e pouco de casa, assim. Cara, a Fernanda me carregou 3 lanches de escada nas costas mesmo. Ela me botou assim, eu não conseguia andar, cara. Daí subiu demais a pressão e eu comecei a apagar assim e voltava. Apagava e voltava. Daí ela deixou no hospital. Calma, ela te levou pro hospital como? De carro, né? Ah, tá. É, desceu. Ela me carregou assim até o carro, no caso, os 3 andares, jogou dentro do carro, eu caí assim, eu não conseguia falar, cara. Começou a embolar minha língua, assim, e eu naquela loucura, eu falei, meu Deus do céu, cara, eu acho que eu tô mal demais, assim, mas tô mal, tava me dando alguma coisa, não sabia o que era. Daí a gente chegou no hospital, cara, no hospital, ela botou ali, assim, e as mulheres conversando e tal. E a Fernanda meteu a bicuda na mesa, cara, tinha as canecas, o negócio voou, tudo. Ele tá morrendo, você não tá vendo, cara, presta atenção. Cara, e meu olho tava na cor dessa caneca, assim, ó, porque a gente tinha fumado, eu tava muito chapado, cara. E tu chegou a achar que foi, tipo, pico de overdose, alguma coisa assim ou não? Não. Só achei que eu tava passando mal. Tá, entendi. E na minha cabeça, pô, tô mal, sei lá, de ansiedade, tô meio estressado, enfim. Aí, cara, a gente chegou no hospital, eles vieram e mediram minha pressão, eu sentado, assim. Quando eles mediram minha pressão, cara, a mulher falou, e tava cheio o hospital, assim, tava a sala de espera. A mulher falou assim, pega uma cadeira de roda lá. Me botou na cadeira e levou pra sala. Falei, ih, tô mal, cara. Furei a fila na frente de todo mundo aqui. Eu tô mal, velho. Daí eu caí na mesa, assim, cara. Eles botaram numa maca, assim, tiraram, começaram a meter eletro, toma esse remédio aqui, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo, assim, cara? De repente eu apagava e voltava. Mas era tipo 1, 2 segundos, assim, por causa da pressão, né, cara? Subiu demais. E eu não sei, eu tô falando que me enrolando, embora, é de mano. boa, tá, vamos lá. O Chico, Aí, ele manda mensagem pra Né no podcast. Assim mesmo. enfim. Aí eu Não, eu tava vendo meu nariz, tava sujo, velho, que eu limpei. tá limpinho, Tava na fica câmera. tranquilo, cara, tá e faz. Aí eu começando a passar mal, assim, cara, aquela experiência ruim, um monte de remédio, de repente deu o pico de infarto ali dentro, cara. Daí ficou umas 4 pessoas em cima de mim, assim, e eu lembro deles falando assim, falou, cara, vamos esperar um pouco, ver se baixa. Daí eu olhei pro lado, assim, ó, tava 217 batimento cardíaco, velho. Caramba. Pô, eu praticando exercício, o coração é normal, isso aí. Só que, tipo, o meu coração tava 217 e o meu corpo tava a 60 por hora, tá ligado? Então, cara, descompassou o negócio, assim. E daí, só que eles já tinham botado um remédio. Daí ficou ali, se eu não me engano, 3 ou 4 minutos. Daí começou a dar uma baixadinha pra 205, 200. 180 ficou, tipo, uns 10 minutos, assim. E daí foi acalmando. E eles conversando comigo, calma, como é que você tá? Começaram a perguntar coisa da minha vida e tal. Acho que meio que o pai calmando, né? Dando uma distraída. Enfim, cara. Aí eu fiquei em observação. Nessa, a Fernanda entrou e ficou do meu lado, assim. Daí tinha algumas outras... Eu fui pra uma sala de observação onde tinha outras pessoas também. Aí começou a parada, cara. De repente, velho, eu apaguei. Lembra os apagão que me dava, assim? De repente eu apaguei, pum, mano, ficou preto. Eu não enxergava a mão, assim, ó. E veio uma voz, cara, do alto, assim. E falou assim, uma voz muito imponente, mano. O que você tá fazendo da minha vida? Não, o que você tá fazendo da tua vida? Cara, eu em desespero. Cara, quem tá falando comigo, assim, sabe? E naquela, uma escuridão, um breu, assim, daí vem de novo. O que você tá fazendo da tua vida? Eu falei, quem tá falando comigo? Cara, me deu um desespero, cara, tão grande, velho. Tão grande, assim. Eu falei, Jesus, me ajuda. Aí eu recorri, né, cara? Eu não tinha o que fazer no desespero. Eu falei, Jesus, me ajuda. Onde é que eu tô? Quem tá aqui? Não sei o quê. E fala assim. Cara, é muito louco, mano. Eu sempre choro contando isso, cara, porque a experiência foi muito louca, assim, que... Ele falou bem assim, ó, eu sou o dono do ouro e da prata, velho. E você acha que o teu problema é dinheiro? Eu tava correndo só atrás de dinheiro, cara. Saia de um lugar, ia pro outro, de um pro outro e... Cara, preciso de dinheiro. Ali eu entendi quem tava falando comigo, mano. Ele falou assim, eu sou dono do ouro da prata, você acha que o teu problema é dinheiro, cara? Você tá correndo tudo isso aí atrás de dinheiro, cara. Aí, clareou, assim, ó. Eu tava num lugar, eu não sei explicar, cara. Não tinha...
não tinha uma paisagem, não tinha nada, mas era um lugar tipo de paz, assim, sabe? Muito louco, cara. Aí, nesse lugar de paz, ele começou a falar comigo. Ele falou assim, eu tô contigo desde o dia que você nasceu, cara. Aí, nessa clareou, eu olhei a sala aonde eu tava. Eu vi o meu corpo na maca, a Fernanda do meu lado, segurando na minha mão. Eu vi o meu corpo, tipo, eu tava fora do meu corpo, cara. Eu falei, velho, morri. Aí começou um desespero maior. Eu falei, Deus, não posso morrer, cara. Eu falei, eu tenho muita coisa pra fazer. Eu falei, me deixa voltar. Eu falei, a Fernanda vai ficar sozinha, cara. Tá ligado? Começou a me dar um desespero, assim. E eu falando aquilo, de repente escureceu de novo, assim. Aí Deus falou bem assim pra mim, cara. Eu sou contigo desde o dia que você nasceu. E agora eu vou te mostrar o porquê que você tá aqui. A minha mãe conta que eu sofri um acidente. Meu pai tava muito louco. Tinha eu e minha irmã mais velha, ainda eu era recém-nascido, tinha uns 6 meses. Minha mãe conta desse acidente. O pai tava doido, deu de frente com a carreta, assim. E eu saí rolando na BR. E o caminhão que vinha do outro lado, assim, cara, ele parou, tipo, sei lá, uns 2 palmos da minha cabeça, assim. E eu tava todo ensanguentado, assim, enrolado no cobertor, todo ensanguentado. Minha mãe saiu em desespero, achando que eu tinha morrido, mas o sangue era dela que tinha se cortado. Comigo não aconteceu nada. Aí, cara, Deus mostra aquele acidente. Minha mãe fala isso. Não tem lembrança, né, cara? 6 meses. E Deus me mostrou o acidente, cara. E do meu lado, assim, ó, tinha um anjo, cara. É muito louco. E daí ele começa a mostrar, quando eu era criança, quando meu pai chegava louco, o dia que ele chegou com um facão na mão, assim, e minha tia foi lá pra casa essa noite. Quando eu era criança, acho que eu tinha uns 5 anos. Meu pai com um facão na mão rodeava a casa, assim, esfregava no chão, tá ligado? E eu via que não era meu pai, cara, mesmo sendo criança, porque meu pai, quando tava ação, ele era muito massa. Pouquíssimas as vezes que ele tava ação. E quando ele chegava louco, cara, a fisionomia do meu pai mudava. Era outra pessoa, tipo, literalmente, assim, sabe? Um olho escuro, assim, uma parada estranha, cara. E eu, criança, falei, nossa, não parece meu pai, sabe? No meu pensamento, assim. E aquele dia ele com o facão na mão rodeava a casa e passava na parede, na casa de madeira, assim. Eu vou matar todo mundo e tal, louco, assim. Ele mostrou que aquele dia tinha um anjo na nossa sala, assim. Tava eu, meus irmãos, minha mãe e minha tia. Tinha um anjo, assim, na adolescência, cara. Porra, a gente aprontava pra caramba, sabe? Você viu, tipo, de cima, assim? Como é que... Não, eu vendo a cena, eu dentro da sala, cara. Tá. Aí você voltava na cena. Na cena, eu no e você acidente, olhava ali, tinha um anjo. Eu olhava de fora, tinha um anjo do meu lado, assim, ó. Na casa, tinha um anjo dentro da sala. E eu vendo, tipo, eu dentro da sala, assim, mas vendo aquela cena toda, como se fosse um filme, assim, cara. A fase de adolescência, pô, a gente sabe como é que é? Adolescente apronta, cara. A gente saiu do colégio uma vez, um cara veio assaltar a gente, assim, um maluco sacou a arma pra nós, assim, cara. O cara e tentou atirar, não disparou, maluco. Aí a gente foi correr, o cara foi correr, tropeçou, caiu a arma, olhando pra trás, correndo assim. Cara, por livramento de Deus, nesse dia tinha um anjo lá com a gente também. Tava eu mais uns 5 brother, cara. Tu foi sendo jogado pra cada cena. Ele foi mostrando tudo, cara, literalmente. Ele falou, tô contigo desde quando você nasceu, assim, ó. E até aquele momento ali, cara, ele foi me mostrando até aquela cena onde eu tava ali no hospital, assim, sabe? Se fosse pra você olhar um tempo, assim, ó, digamos que... Quanto tempo você viveu essa experiência? Se você fosse... Eu falo que se eu fosse calcular hoje, dava em média de umas 3 horas e pouco, assim, eu calculo no nosso tempo, nesse Cronos aqui, assim. Uau. Essa experiência. Foi muita coisa, assim, sabe? Ele foi mostrando. Ao mesmo tempo que era muito rápido, eu vi aquilo, assim, com clareza em todos os tempos, em todos os momentos, assim, da cena acontecendo, sabe? Ele mostrou o dia, ele me lembrou do dia que eu orei em casa umas 2 semanas antes daquela cena ali. Falou assim, ó, lembra que você pediu ajuda? Eu te ouvi. No sofá lá que você tava... Isso, que eu caí no sofá. Eu falei, se o senhor me vê, ele falou assim, eu tô te vendo, eu te ouvi, eu tô contigo desde sempre. Aí começou a mostrar. Aí falou assim, ó, o negócio é o seguinte, cara, agora a conversa vai mudar. Aí ele começou a falar e nessa, cara, o Deco lá atrás, conversando comigo, chamando pra igreja e tal, quase 1 ano antes, assim. Ele falou assim, eu coloquei ele na tua vida porque eu precisava de uma ferramenta pra falar contigo. Abrindo um parênteses, o Deco, antes de entrar na Land, cara, essa história é muito louca. Ele tinha sido contratado pra trabalhar na Mitsubishi, acho que foi na Mitsubishi. Ele tava assinando o contrato de admissão dele, ele ouviu a voz de Deus e falou assim, não é aí teu lugar. Caramba, mano, que irado. Eu preciso que você vá pra outro lugar. Aí ele falou assim, não pode, cara. E ele tava apertadão de grana, precisava de emprego, ele tava desempregado, precisava de emprego. Ele precisava trabalhar, tá ligado? Aí a mulher, ele falou assim, moça, me desculpa, eu não posso ficar aqui. Ela falou, como assim, seu Darcídio? Eu falei, eu não sei se você vai entender ou não, mas Deus falou que aqui não é meu lugar.
Eu falei, tá, né? Ele deixou o papel, saiu fora, daí ele entrou no carro, falou assim, tá, Deus, pra onde é que eu vou? Aí Deus direcionou ele até a Land Rover, cara, que foi onde ele fez entrevista com o Erasmo, que era gerente na época, e daí foi contratado. Que doideira, mano. Olha que loucura, Mano, velho. eu tenho uma experiência parecida com isso aí, com o que o Deco teve. Eu lembro que 2013 para 2014, eu tinha acabado de sair do ensino médio, assim, eu já saí com o CNPJ, mas no início desse momento, enquanto meu projeto não virava, eu tava muito ruim de grana. Tipo, mano, eu não tinha dinheiro pra pegar o ônibus pra faculdade, pô. Tipo, tá ligado? E aí surgiu uma prova da Lojas Americanas pra ser, tipo, gerente de alguma coisa, assim, tipo, pra entrar já, não no chão de fábrica, mas já mandando em alguém, tá ligado? E aí, mano, eu fui lá pro centro do Rio, foi na Uruguaiana, eu subi num prédio lá e fui fazer uma prova de português e matemática. Então tu fazia a prova de português, entregava, pegava de matemática e entregava. Mano, fiz a prova de português, tu dá pra pessoa, ela faz o gabarito ali na hora, te dá o resultado e te entrega de matemática. Porque se tu não passar nem na de português, tu nem toca na de matemática. Então dei de português, ela, não, beleza, tá aprovada na de português, toma de matemática. Mano, eu fiz a prova dentro da sala. Uma galera fazendo a prova comigo assim. O meu telefone toca no meio da prova, eu atendo o telefone, meu pai... Oi, pai, no meio da prova, tá? Geral fazendo prova do meu lado e eu... Oi, pai, fala, tinha acabado a prova. Oi, pai, fala, tudo bem? Meu pai, fala, filho, tá tudo bem? Você tá fazendo o quê? Eu falei, pô, pai, tô fazendo uma prova aqui pra Lojas Americanas. Meu pai ficou em silêncio uns 2 minutos, assim, tipo... 2 minutos não, mas sei lá, uns 20 segundos, assim. Ele ficou em silêncio. Pausa. E aí eu, oi, pai, tá aí? Aí ele, filho, sai daí que isso não é pra você. Tinha acabado a prova, pô. Tinha acabado a prova. Aí ele, filho, sai daí que isso não é pra você. Vai embora, vai pra casa. Falei, tá bom. Desliguei o telefone, entreguei a prova. A mulher, parabéns, você tá aprovado. Tipo, acho que eu tinha errado uma questão, né, de matemática. Caraca. Ela, parabéns, você tá aprovado. Eu falei, não, tá tudo bem, não quero mais. E saí, mano. E saí. 2 semanas depois, a Coca-Cola me liga falando que queria que eu fosse fazer cobrir a Copa do Mundo. Que doideira. Cara, deixa eu... Mano, doideira. Deixa eu voltar numa situação Fala. que você falou do todo momento que você passou na tua vida, você viu que Deus estava ali. Sim. Sabe que eu já escutei essa história um monte de vezes com as pessoas que minha mãe, quem é aqui da igreja sabe disso, ela lida com cura e libertação e tal. E ela tem uma questão interessante de fazer a pessoa voltar no momento do abuso sexual, no momento disso, daquilo. Cara, e é exatamente isso. A pessoa consegue voltar para aquele lugar e ela consegue olhar onde Jesus estava. É muito, cara, exatamente o que você está falando. Tipo assim, então para quem está assistindo, isso não tem nada de loucura. Não tem nada de loucura. Exatamente. Isso eu já ouvi de muitas pessoas. Que eu acompanho com a minha mãe. Pô, é minha mãe, mais ou menos, que minha mãe há 41 anos, né? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais uns 9 meses de barriga, um tanto de saco de meu pai. Tem que então. ver. Meu Deus. Mas então, cara, eu escutei muitas vezes. E era sempre a pessoa ficava. Ela saía daquele lugar do desespero e ressignificava tudo. Tudo aquilo que era machucado, de repente ela falava: meu Deus, Deus estava cuidando de mim. Apesar de. Aí ela consegue entender qual foi a intervenção que fez aquilo não ruir. Entendi. É muito louco. Tipo, Entendi. Tá, mas se Deus estava cuidando, por que eu saí voando do carro? Tá ligado? Não, mas você voou. Ele estava lá. Mas estava lá e ó o que aconteceu. Ah, mas o pai passou com o facão, mas Deus estava lá. O pai passou com o facão, mas olha o que aconteceu. Mas não entrou na casa. Mas não entrou. Porque sem ver o que Deus fez, você acha que todo o ambiente é uma tragédia. Interessante, né? Mas continua, eu só queria abrir esse parênteses. Doido, cara. Enfim, mano, eu vou dar uma resumida nessa parte aqui, tem bastante coisa, mas onde é que eu tava? Você ainda Falando do... na experiência. Eu coloquei o Você perguntou Deco, quanto tempo? E aí você perguntou quanto tempo. Coloquei o Deco na tua vida, bababá. Isso. Aí o Deco foi essa parada assim, daí, tipo, voltando pra cena lá, onde eu dei esse apagão. Aí começou tudo isso, e daí Deus falou assim, ó, eu vou te dar uma segunda chance. Eu tava ruim de saúde mesmo, assim. Tipo, teve um episódio de eu ir no médico fazer uma tomografia, porque eu tava ruim, dando uns, tipo, escurecendo a visão e tal. Ele me receitou uns remédios pra dormir,
tipo, calmante e negócio pra pressão, assim, cara. Eu tinha 22 anos, cara. Sabe? E daí eu tomei 2 noites, que foi o que eu falei a última vez lá no home que teve, né? Semana passada. Cara, eu tomei uma noite, eu não lembro de nada. A segunda noite eu lembro de ter tomado, apaguei e falei, cara, isso não é pra mim, cara. Eu não vou tomar essa parada mais. Eu prefiro ficar estressado e não dormir do que tomar esse negócio e ficar dependente dele depois, né? Aí, enfim. Aí ele falou assim, eu vou te dar uma segunda chance. Eu vou te restaurar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito. Só que agora você não vai viver mais a tua vida, cara. Você vai viver a minha vida. Tá ligado? Ele falando comigo assim. E depois de tudo isso, cara, eu lembro que ele falou assim, agora você vai viver a minha vida. Veio o que o Deco falou lá a primeira vez que ele me viu, cara. Sabe? Ele falou assim, Deus vai te alcançar, tua família vai ser alcançada. E eu falei, amém, glória a Deus. E eu falei pra Deus, naquele instante ali que eu tava apagado ainda, eu falei, beleza, Deus, se é isso que você quer, só que eu não tenho paciência e eu não vou ficar sentado em banco de igreja. Falei, ó, a prepotência, né? Eu não vou ficar sentado em banco de igreja. Tá sendo encaçapado ali, tipo... Pô, o cara tá te dando a segunda chance, tá ligado? Ah, mas aqui a condição é essa, né? Ah, a gente é muito bosta mesmo, né, cara? Aí ele falou assim, eu não te chamei pra ficar sentado. E de repente eu acordei, cara. E a Fernanda tava do meu lado ainda. Aquela cena que eu vi dela do meu lado, tudo, e era exatamente aquilo. Assim. E eu grudei no braço da Fernanda, assim, falei, amor do céu, onde é que eu tô? Só que isso no tempo nosso tinha passado o quê? 10 minutos? Não, 1 ou 2 segundos, cara. Lembra os apagão que eu falei que eu dava e voltava Isso por causa da pressão? Foi num apagão desse? Foi nesse apagão. Tanto é que quando eu voltei desse apagão, eu calculo umas 3 a 4 horas, assim, cara, de tudo que Deus conversou comigo, do que Ele mostrou, do que Ele falou, assim. Eu peguei no braço da Fernanda assim, e falei, amor do céu, onde é que eu tô? Ela falou, você tá no hospital. Falei, quanto tempo eu dormi? Aqui dormiu, você tá acordado, você tava falando comigo. Olha que loucura, cara. Tipo, velho, foi 1 segundo. Eu falei, cara, o tempo de Deus não é o nosso tempo, cara. Que loucura. Porque eu já ouvi falar do Cronos, do Kairos, mas, cara, você vivenciar, você experienciar aquilo ali, cara, é muito louco, velho. É muito louco. Porque eu falei que não tem como. E minha cabeça ficou fritando, cara. E eu ali conversando com a Fernanda, mas minha cabeça fritando, cara, não tem como eu ter apagado só 1 segundo. Eu não tenho como estar aqui conversando com a Fernanda, porque foi muito tempo. Se você perguntar pra Fernanda, acho que a Fernanda, o Chico já ouviu ela falando isso. Ela falou assim, ó, daquele momento que você pegou no meu braço, você já era outro homem. A Fernanda fala isso, cara. Maneiro. Cara, ela falou assim, você mudou a partir daquele momento ali. E literalmente, cara. E daí isso foi numa terça-feira. Eu fiquei internado até sábado. Cara, eu fiz muitos exames, não tem noção. Coração, pressão, isso, tomografia e tal, esteira e tudo. Cara, o médico olhava assim, falou, cara, eu não sei explicar por que te deu isso, já. E eu ria, cara. Porque uma semana internado... Tu sabia. Sim, Deus falou, eu vou te restaurar de tudo, velho. Tudo, sim. Aí eu lembro que isso deu... O Erasmo me ligou na quinta-feira. Falou, pô, já você tá bem? O que aconteceu? Eu falei, infartei, tô internado. Ele, como assim, cara? Porque daí eu não fui trabalhar, só que eu também esqueci de avisar, né? Sim. Enfim, passou. Ele precisa de alguma coisa, tá bem e tal. Eu falei, não, tô só agora fazendo os exames e tal. Já passou o susto, isso e aquilo. E daí voltei na segunda-feira. E daí quando eu cheguei na segunda-feira, cara, passou um tempo assim, eu cheguei às 8 horas, falei com o Deco de manhã. Falei, já foi na direção dele. Ele não, ninguém sabia, né? O pessoal sabia que tinha infartado. Pô, como é que foi e tal? Daí, enfim, contei mais ou menos como foi. Ele não falei dessa experiência, só falei que tive um infarto, fui pro hospital e tal. Falei, Decão, que dia que tem culto lá na tua igreja, cara? Daí, cara, o Deco falou assim, hoje os cultos são na quinta-feira e são no domingo, né, cara? Cara, mas eu lembro da cena. Ah, beleza, quinta-feira eu vou contigo. Mas assim, desse jeito, né? Não tinha contado a experiência pra ele, cara. Aí virou, eu lembro, sabe quando você vira assim a tua visão periférica, cara? Eu falei, ó, quinta-feira eu vou contigo, beleza. Cara, quando eu virei, o Deco não gritou, cara, mas eu acho que por dentro. E eu vi na visão periférica, assim, quando eu tava virando, cara, o Deco... Dando um soco no ar, né? Tá ligado? Comemorando, assim, cara, pô, é como uma vitória, assim, sabe? Mas não dele, cara, é muito doido. Aí depois, cara, eu fui pro culto na quinta-feira e eu lembro que foi um cara de fora. Foi uma ministração que foi meio que uma sequência, assim. Foi quinta, sexta e domingo. Eu fui na quinta, é muito doido, né, cara? Quando Deus quer falar contigo, né? O cara começou a falar assim, eu falei, pô, pra mim esse bagulho aí, cara. O cara sabia que eu vinha, maluco. Aí na sexta-feira eu fui e ele falou mais um tanto da minha vida, assim, tipo, na pregação, né? No domingo, cara, quando o cara fala assim, no final da ministração... Pô, quem quer aceitar? Cara, quando ele fala quem quer, maluco, eu tô lá na frente, assim, de joelho, cara, chorando, me derramando, assim. Eu falei, Deus, eu aceito essa vida, cara.
eu aceito essa vida. Aí, eu pensando assim, falei assim, Deus, só que é o seguinte, cara, eu não vou ficar no banco mesmo, cara, não fui chamado pra isso aqui, eu não gosto. Porque eu lembro das paradas da minha tia, da minha avó, algumas coisas da igreja, assim, sabe? E elas toda a vida ali orando e tal, mas é aquela coisa de ficar no banco, assim, sabe? E eu falei, cara, eu não quero isso pra minha vida, eu quero ser ativo, quero fazer alguma coisa. Pô, eu, cara hiperativo, velho, sabe? Aceleradão sempre, assim. Aí eu pensando assim, eu falei assim, só que eu não vou ficar no banco. Cara, o pastor em cima do altar, assim, ele aponta pra mim e falou, viu, jovem, o negócio é o seguinte, o senhor não te chamou pra ficar sentado. Tu fica. Que parada é essa, velho? Tá ligado? Ele falou assim, ó, pra você saber que é Deus que tá falando contigo. Tem 2 pessoas, cara, que estão de joelho pela tua vida já faz muito tempo. E eu vou ser bem específico contigo. São 2 mulheres, minha tia e minha avó. Há muito tempo orando. Falou assim, e tem uma pessoa que tá numa escuridão terrível, cara. Não é você, mas através de você ele vai ser alcançado. Teu pai. Meu pai. Eu olhei esse cara, eu chorando. Eu falei assim, cara, amém. Se é isso que o senhor tem pra mim, eu quero viver isso aí. Dali em diante, cara, eu comecei a ficar tão sedento. Sabe aquele primeiro amor, assim, cara? Porra, é algo maravilhoso, velho. Eu comecei a ficar sedento, eu comecei a trocar muita ideia com o Deco. Aí o Deco chegou pra mim na outra semana, cara. Ele falou assim, você lembra aquela vez que você perguntou se eu tava bem, cara? Eu falei, sim, tal. Ele falou assim, eu tava jejuando pela tua vida, mano. Eu falei, cara, como que alguém... Essa consciência, mano, passa 30, 40 dias, véio, quase sem comer, velho. Pela vida de alguém, cara. Não tem como o ser humano, por si só, velho, amar tanto alguém assim, cara. E eu vi o amor de Jesus pela minha vida, eu vi o amor de Jesus naquele cara. E eu falo que eu olho pro Deco, cara, eu vejo Jesus nele, cara. Decão, eu amo a tua vida, cara, amo tua família. O Deco tem uma esposa maravilhosa, tem um filho que tem uma necessidade especial, tem a filha dele, a Bruna. Eu amo a família dele, cara. Eles são bênção de Deus, assim, sabe? E o Deco é um cara de oração, velho. Intercessão, oração. Pensa num maluco que guerreia no mundo espiritual, assim. Ele é muito doido de você conversar com ele, cara. O cara tem uma... Eu tava com medo que você falasse que ele não fosse mais vivo. Deu, pô, que droga. Não. Você tem que me apresentar esse cara, pô. Cara, vocês conversarem, se tiver oportunidade, esse cara é um cara pra vir aqui Marca trocar ideia, velho. Ele faz a ponte. Ele é insano, cara. Ele é insano. Você conversar com o Deco, assim, é um cara simples, velho, de um coração maravilhoso. Irado. Mas ele é insano, cara. Pra Jesus, você olha pra ele assim, mano, você olha no olho dele. E ele era da igreja do Bigode também. Lá da Oliveira. O Bigode conheceu ele. Conheceu. Pergunta pro Lucas, velho. O Lucas fala, pô, Decão, cara, é sinistro. Lembra que tinha na igreja, não sei se o Lucas falou que tinha oração na madrugada? Acho que ele falou aqui, né? Acho que sim. Que era segunda, quarta e sexta, das 4 às 6 da manhã. O Deco tava lá todo dia, cara. Aí quando aconteceu essa cena que eu decidi ficar na igreja, cara, a gente começou a buscar muita coisa, velho. Sabe? E ali começou a acontecer muita coisa boa, velho. Muita coisa boa, assim. A gente viveu o milagre e o sobrenatural. E daí, quando aconteceu isso, dos 3 empregos, eu falei, quer saber, cara? Eu não vou ficar me matando por dinheiro mais. Eu falei, Deus vai me sustentar, velho. Se ele me chamou, ele vai me suprir. Né? E daí vem, pô, se Deus dá de comer até os passos, imagina vocês, velho, são filhos, sabe como? Aí eu falei assim, então quer saber? Eu larguei o resto. Isso foi em outubro de 2015. 2016, ali até a metade do ano ainda fiquei, porque eu tinha um contrato com um cara que eu prestava serviço pra ele mensal já, né? A gente tinha contrato mensal, e daí eu falei, ó, eu vou sair e tal, expliquei pra ele, não, fechou, Jean. Cara, a minha renda, assim, eu saí, tipo, eu tinha voltado lá pra aquele valor já, sabe? Com os 3 empregos. Caiu, assim, uns 60%, cara. Só que, com 40% do que eu ganhava, supria as minhas necessidades e sobrava mais que quando eu tinha mais, cara. A conta não fechava, a conta não fecha, velho. Sabe como? É muito louco, A conta cara. não fecha, mas tá tudo bem, né? É muito louco. Só que nessa de quando aconteceu essa cena do infarto, que Jesus falou comigo, e foi muito doido, cara. Porque lá, naquela hora que eu apaguei, assim, ó, teve um momento, cara, é porque é muita coisa, mas teve um momento, assim, que eu falo que eu posso passar qualquer dor, cara, física na vida aqui em terra, que eu acho que não vai se comparar à dor que eu senti lá. Eu não sei explicar que dor que é aquela, mas eu vejo meio que como a dor do arrependimento, eu falo. Pelo que eu senti, assim, sabe? De tudo que eu tinha feito e como Deus... Cara, pô, como é que você me escolheu, cara? Como é que você me amou tanto, assim, sabe? A ponto de me escolher e fazer um negócio todo desse pra eu estar aqui contigo, assim. E eu lembro que teve uma hora que daquela escuridão clareou, cara. Na minha frente, assim, ó, eu via nítido e claro, velho. Tinha um cara na minha frente, assim... Era tipo um vestido, sei lá, uma parada muito branco, muito claro, assim, cara. Eu queria olhar pra cima, velho.
pra ver quem que era. Tipo, eu sabia quem que era, eu queria ver como ele era, sabe como? Não pode, né, pai? Não pode, cara. Não consegue. Não é o fato de não poder, cara. Não consegue. A dor que eu sentia, que eu falo, não é física, é um negócio muito louco, cara. Eu queria olhar pra cima, assim, e eu só pedia perdão. Eu falei, cara, me perdoa. Eu sabia que era Jesus, velho. Eu falava, me perdoa, cara. Me perdoa por tudo que eu fiz. Eu fui um bosta, cara. Eu fui um bosta, sabe? E eu queria olhar pra cima, cara. E ao mesmo eu não conseguia, velho. Sabe? Eu falei, eu quero olhar, velho, mas sabe quando você quer, mas aquele negócio não vai, assim, um arrependimento, uma dor que, cara, insana, velho. E daí ali ele começou a falar comigo de novo, aquilo foi acalmando e foi passando e mostrando toda aquela cena, assim. Nessa, eu falei pra Fernanda, cara, amor, eu vou pra igreja na quinta-feira. Ela falou, tá bom. Só que eu já conhecia minha esposa. E ela não gostava de igreja? Não, tinha pavor de crente. Fernanda detestava, cara. Ela falou, tá bom, quer ir? Vai. Eu falei, ó, se você quiser ir junto, você pode ir, vai ser muito bom. Mas é a única vez que eu vou te chamar pra ir. Se você quiser, você vai, quando se sentir à vontade. Eu não vou te encher o saco com isso. E nisso, velho, foram 3 meses. Eu indo pra igreja quinta, domingo. Comecei na célula também, fui algumas células com o Deco no começo. Falei, mas agora você tá... Cara, tipo, eu mudei, assim. E nessa que eu saí, eu tentei fumar mais 3 vezes. Por quê? A Fernanda se trancava no quarto e ia fumar, velho. E parece que a fumaça saía por fora da janela e entrava no outro quarto, assim, tá ligado? E eu senti o cheiro e me dava uma vontade insana de fumar, velho. Aí falei assim, beleza, vou fumar de novo. Entrei no quarto, cara, dei uma bola, esse maluco, passei muito mal, cara. Muito mal, assim. Aí a segunda vez, fui tentar fumar de novo. A terceira vez, falei, cara, não é pra mim. E o senhor falou que ia me limpar. Falei, então não é pra mim. Tentei beber alguma vez, acho que 1 vez ou 2 vezes. Cara, ânsia, assim. Falei, bom, já entendi, Espírito Santo. Não é pra mim, tô fora, acabou, parei. Aí a Fernanda, depois de 3 meses, um dia ela chegou pra mim assim, você vai na igreja quando? Eu falei, vou na quinta-feira. Ela falou, vou junto. Cara, e nessa, velho, eu orava demais, tava jejuando assim, que nem louco, na inexperiência, fazendo o que eu achava que era certo. Comecei a jejuar demais, orar demais, falei, Deus, pega a Fernanda do jeito que você me fez. Eu falei, não infarta ela, mas alcança ela do jeito que você me alcançou, sabe como? E, cara, ela foi na igreja e teve uma experiência maravilhosa, cara. Deus começou a falar com ela, veio a pastora, tinha a pastora Eliana, que era uma mulher muito de Deus, começou a falar com ela, assim, um tempão ali, foi falando, assim, ela falou, putz, eu acho que vale a pena, pelo menos tentar isso aí, sabe? E ela começou, cara, dali a nossa vida começou a mudar realmente. E daí uns 2 anos depois disso, eu acho, 1 ano e pouco, teve uma pregação que não teve nada a ver com relação ao casamento, mas foi... A apóstola Ana Paula começou a mensagem, tipo, em 5 minutos, assim, que veio uma flechada no meu coração, cara. Que ela falou algumas coisas, tal de você, né, não casar e relação fora do casamento e tal. Mas ela tava falando pra quem não era casado, né, nem morava junto e tal. Mas aquilo foi em 5 minutos, assim, aquilo veio no meu coração. Eu botei na cabeça assim, falei, cara, vou casar, velho. Tô errado. Eu cheguei em casa, coitada da Fernanda, né? Fernanda passou cada um comigo, velho. Falei, meu, o negócio é o seguinte, cara, nós vamos casar e enquanto a gente não casar, a gente não vai ter relação sexual, a gente não vai tomar banho junto mais, a gente não vai trocar de roupa no frente do outro. E ela travou assim, tipo, eu meti ela na parede, né? E ela, tá, mas da onde isso? Eu falei assim, cara, não quero mais, Deus falou comigo. E ela falou assim, cara, Fernanda, coitado. Até no outro dia eu cheguei, conversei, eu expliquei, eu senti isso. E ela falou, tá, mas a gente já tá 5 anos junto até agora, não casou, quanto tempo a gente vai precisar? Eu falei, não sei, Deus me botou no coração, Ele vai preparar. Cara, deu 40 dias depois a gente casou. Não foi aquela festa maravilhosa e tal, mas, cara, a gente não tinha R$1, velho. Eu tava muito ruim financeiramente, assim. Aliança, a gente ganhou. Você viveu milagres do casamento, cara, você viveu? Mano, eu falo isso pra todo mundo. Eu falo isso pra todo mundo. Surreal. O cara fala pra mim assim, mano, quero casar, mas não tem dinheiro. Eu falei, marca a data. Só marca a data, irmão. Porque tu vai ver milagres no casamento. Isso é muito aí. doido, assim, eu conheço dezenas de pessoas que não tinham condição financeira, tipo, de nada mesmo, assim, ó, tinham dinheiro do cartório e olhe lá, marcar a data do casamento. Não, o cartório pagaram. Então, Pagaram pra gente, tá ligado? então, Tudo, e é isso aí, não pagou nada, ó, aí começa, não, beleza, vai casar, tá bom, vê o salão, vê o buffet. Nossa. Mano, quando tu vai ver, tá rolando a festa, pô, Doido. entendeu? Eu vi várias vezes isso acontecer. É muito massa, cara. E nessa a gente viveu isso aí, só que, cara, o lugar onde a gente tava, Oliveira, eu falo que é uma igreja assim que, putz, eu tenho um lugar no meu coração muito especial, sabe? A gente não congrega lá hoje mais, é óbvio, né? Mas a gente tá aqui hoje, só que eles têm um lugar muito especial no meu coração, assim. Só que as pessoas que estavam lá sufocaram demais a nossa vida, assim, talvez por imaturidade, religiosidade, enfim.
E a Fernanda, ela é uma pessoa, cara, o Chico conhece ela, velho. Não é porque é minha esposa, ela é maravilhosa, velho. A feira é incrível, cara. Cara, pensa numa mulher criativa, pra frente, pô, empreendedora, ela é biomédica, esteticista na área da estética, tem uma clínica, atende pra caramba, assim, uma mulher, cara, fora da curva. Não é porque é minha esposa, mas ela é fora da curva, inteligente, criativa, divertida, assim, cara, sabe? Uma pessoa, é gostoso estar perto dela, assim, sabe? Ela é uma pessoa maravilhosa. E ela foi sufocando, cara, por causa da religião, assim. Tipo, tu viu ela definhar, né? Vi ela definhar. Aí, o Chico... Olha que doido como é que é o mundo, né, cara? Eu lembro do culto de jovens, o Chico foi pregar umas 2 vezes, assim. Eu falei, pô, que cara massa, velho. Eu queria... Que ano que será que foi isso, cara? Véi, puta, Chico, de ano, assim, de memória, não lembro. Foi antes da pandemia, né? Foi antes da pandemia. Eu acho que foi 19... Por aí, 2018. Por aí, 2019, olha só. Por aí. E foi o Lauro e a Ingrid, né? Que vocês são amigos. Eles eram nossos pastores de jovens na época, os líderes de jovens na época. A gente ajudava muito na parte de organização, cuidar, intercessão, oração, preparar as paradas todas assim. Foi um momento muito bom, que eu acho que o Lucas até comentou aqui quando ele veio no podcast, né? Cara, a gente começou o ano, tipo, vamos fazer o culto de jovens. Não tinha. Começou o ano, tinha, sei lá, 8 jovens, assim, 9 jovens. Cara, acabou o ano com quase 130, assim. Fora familiares, falando do pessoal jovem mesmo, assim. Fora familiares e tudo. Cara, um negócio, um mover de Deus, assim... E a gente pirava, cara. Eu lembro que eu e o Lucas, velho. Nossa, a gente... Pô, a amizade do Lucas é um irmãozão, cara. Fala que é meu irmão branco, né? O Vinícius também é E ele fala que você é irmão preto dele. Ele é meu irmão branco, mano. O Lucas é um cara muito massa, velho, assim. Aprendi demais com ele, mas velho. ele é gente boa. Tem que ter Tem paciência, mas ele é gente boa. Tem que ter um tampão no ouvido que ele grita. Cara, mas eu vou falar, velho, que pra mim não era ruim, porque como eu cresci em família grande, cara, se for hoje nas festas lá dos meus parentes, cara, velho, todo mundo grita, ninguém escuta nada, falam ao mesmo tempo. Meu tio tem uma caixa de som, cara, aquelas que você carrega pra tudo que é canto. Quanto mais nego grita, mais ele aumenta. Cara, é insano, eles do lado do som. Tio, por que você não baixa o som, cara? Não, eu tenho que curtir o som, não sei o que, aquela loucura, todo mundo fala ao mesmo tempo. Então, aquilo ali pra mim, cara, era normal. Tipo, eu falava no mesmo tom que ele, sabe como? Quando eu conheci a Fernanda que eu baixei, cara. Porque era só eu e a Fernanda em casa, cara. Então a Fernanda falava assim, por que você tá gritando? Mas eu não tô gritando. Tá assim. Sabe como? Tá assim, cara. Ela falava baixinho, porque sempre ela, pouca gente e tal. Enfim, cara, e a gente começou a viver isso. Aí nesse tempo que a Fernanda tava muito ruim, assim, chegou uma hora... Isso foi bem em 2019, ali pra 2020. Ela falou assim, cara, eu não aguento mais. Se você quiser ir, você pode ir. Aí eu falei assim, putz, e agora? Porque daí ela não gostava, aí ela entrou de cabeça. Isso. E aí ela foi entendeu bom que... no começo. Só que assim, cara, é aquela loucura. Pô, segunda ensaio de teatro, terça-feira célula, quarta ensaio de louvor, quinta culto, sexta preparação para culto de jovem, sábado culto de jovem, domingo culto. Sabe aquela coisa de estar só dentro da igreja, assim, cara? Que é o problema da igreja de agora, é que ela te ensina a viver uma vida que ela não te dá tempo de você viver. Tá ligado? Cara, isso é profundo. Cara, uma coisa... Não, mas eu é nunca verdade. parei pra pensar nisso. Não te sobra. Eu nunca parei todo pra dia pensar tem um nisso. culto, porque assim, ó, na cabeça, às vezes bem intencionada do pastor, cara, a gente tem que ter cultos diferentes aqui e atividades para poder preencher toda aquela galera, aqueles 500 que frequentam a igreja. Só que, cara, é a mesma mão de obra para tudo, que são os dispostos, tá ligado? E aí esse cara, ele vai cansando, né? Cara, porque eu vou falar assim, ó, é uma crítica que eu faço mesmo, assim. E as pessoas podem chegar pra mim e falar, mas você é um cara pouco presente. Eu falo, cara, porque esse vírus não me pega mais. É que eu tenho um pouco disso, sabia? Você eu não sou funcionário. Você é mais Eu tenho um pouco efetivo disso. fora daqui do que se ficasse trancado aqui, velho. Exatamente. Entendeu? Eu sou disponível. Você é muito mais pastor fora, talvez, né? Não só aquela coisa da pregação ou estar aqui dentro. Você é muito mais efetivo fora pro reino, cara. Pô, você alcança muito mais gente, às vezes, fora do que aqui dentro, Sim. cara. Pô, você pregar pra crente já... Me perguntaram esses dias assim, tipo, pô, cara, você... Foi com aquele tomzinho, tipo assim, pô, você tá aparecendo pouco aqui na igreja e tudo mais. E aí eu virei pra pessoa e falei assim, cara, mas quantos jantares você fez fora do teu home church na tua casa? Quantas pessoas você levou domingo pra igreja e aceitaram Jesus naquele domingo lá? Então, assim, não é porque você não tá me vendo aqui que eu não tô fazendo a minha parte, tá ligado? É o fruto, né, velho? Exatamente. Então, tipo assim, Fora irmão, daqui, se for parar pra ver a quantidade de gente que passa na minha casa e ouve de Jesus, você tá doido, pô, eu tenho uma igreja. Mas Entendeu? é interessante assim, ó. Porque daí você tem um pastor que ele tá bem intencionado, que tem uma necessidade em 30, 40 espécies de trabalho na igreja.
Aí você tem aquela galera que tá bem intencionada para servir. E é aí que tá, cara, porque você nunca pode medir as pessoas pelo serviço delas. Porque você pode manipular um desempenho, mas um fruto nunca. Exato. E o fruto é só relacionamento. Mas é meio que aquela parada da lei, né? Que eu recebia à medida com que eu fazia antigamente. E hoje Então, já não é assim mais, né? A gente entende isso. Né? Então, mas aí que tá. Porque quando você, por exemplo, hoje eu sou pastor do Jean. Eu não sei que momento que ele pode chegar nisso daí, que a gente se conheceu, foi a última vez que eu fiquei bêbado. Pra você ter ideia. Poxa, cara, aí é pastor. Eu ia entrar nessa. Então, mas calma aí, mas vamos lá. Mas ele tá contando uma história de que ele te via pregar. Aí, não, eu vou voltar que eu vou continuar o meu raciocínio depois. Boa. Pode ser? Então Pode. continua a tua história, depois Então, eu volto. era nessa. E daí eu vi o Chico pregar. Falei, pô, cara, diferente, velho. Pregação diferente. Tinha uma coisa mais leve, sabe? Como fazer uma piada no meio da pregação. E até então a gente não tinha ali na nossa igreja. Sabe? Era impensável, né? Fazer uma piada, nada... algo leve, assim, coisa boa, sabe? E era um culto de jovens, então você tem que ter algo diferente pra jovem, cara. Porque quem tá ali com 13, 14, chegando agora, a cabeça do cara é bagunça, festa, quer pular, quer experimentar coisa nova, quer beber e tal. Então, precisa de alguma coisa nova, tem que ser atrativo pra aquele cara, até ele chegar ao ponto de ter um encontro com Jesus e ser transformado realmente de dentro pra fora, né? E eu olhei e falei, porra, que cara legal, velho. Queria trocar uma ideia com esse cara um dia. E pensei assim, sabe? Aí ele veio mais uma vez na igreja, passou, a gente saiu e ficou um tempo sem se ver. Aí o Lucas, o Bigode, foi casar. Ele me chamou para padrinho, nós somos muito amigos, somos padrinho e tal. Falou, Gê, vamos fazer uma despedida de solteiro. Eu falei, beleza, bora lá, né? E chamou mais algumas pessoas. Bem, no fim, cara, algumas pessoas não puderam, não foram, não sei qual o motivo. Foi eu, o Lucas, o Chico tava lá e o Juliano, que foi na chácara do Juliano, né? Cara, pensa, nós 4 ali, a gente ficou o quê? 2 dias? Ficamos 2 no dias, final né? de semana. Fim de semana. Cara, que doideira. Positivo, eu digo assim. Teve tanta conversa, a última vez que o Chico ficou bêbado, porra, cara. E não era pra ficar. Não, Foi era uma coisa leve, cara. Eu falei assim, porra. Um acidente! Não, era assim, ó. Fazia umas perguntas pro noivo lá, pro Lucas. Vamos entrar num jogo no sueco. Tá ligado o sueco ou não? Não faço ideia. Pode falar, Chico. Esse é o sueco. Faziam pergunta pra ele. Não, o sueco foi depois. Teve o jogo das perguntas, que acabou comigo. Desculpa. É isso Tá mesmo. ligado? O da pergunta. Porque era assim, ó. Fizeram um questionário, tipo, com 20 perguntas. Caraca, velho. Sobre qual a primeira música do beijo, qual isso. Cara, eu pensei, pô, se faz pra mim, eu ia acertar as duas. Só que quando você acerta, você não toma. Isso. E os padrinhos ali vão ter que tomar. É isso aí. Cara, ele acertou, sei lá, 18 de 20. Quem? Ele? O Lucas. Ele. E aí a gente Bicho tinha é que tomar bravo. um shot. Um shot. Nossa, eu ia ficar bêbado na segunda, pô. Não, Você não tem noção, cara. eu devo ter ficado, mas Porque eu tive que tomar eu 18. sou muito fraco pra álcool, tá ligado? Não, você não tá Então, ligado. E eu, cara, lembra de que eu falei que quando eu infartei, eu parei de beber e parei de usar, de fumar? Até então, eu fazia uns 8 anos que eu não fumava e não tomava nada, cara. Não, a gente não fumou, só pra deixar bem claro. Pelo amor de Deus. Enfim, a gente não fumou, fica bem claro. Mas fazia 8 anos que eu não tomava nada. E falei, cara, pô, eu não vou estragar o rolê do Lucas, cara, meu irmão. E tamo aqui, eu falei assim... E eu senti que ele era um ambiente seguro, sabe como? Se der ruim aqui, cara, de primeiro que a gente tá numa chácara e tá dentro de casa... Tá tudo bem, vai todo mundo dormir, né? E ninguém vai me escandalizar, entende? Vou fazer um vídeo, tá louco aqui e tal. Não vai ter isso. Então eu senti que era um ambiente seguro. Só que na minha cabeça, cara, eu falei, velho, se eu tomar umas 2 doses desse negócio, meu irmão, faz 8 anos que eu não bebo nada, cara. Na terceira eu tô em cima da mesa dançando sem camisa aqui, tá ligado? E daí começou esse jogo de pergunta. Pode continuar, Chico. Então, daí foi o que aconteceu, cara. E foi essa loucurada. Que daí eu pensei assim, cara, tô conhecendo... A minha preocupação era, o que eu tô fazendo aqui? Porque o Juliano já era meu amigo há 20 anos. O Lucas. Então, um amigo de 20 anos é inscandalizável. Isso aí. Porque ele já conhece teu coração, Já aquilo ali sabe. foi... E aí beleza, só que a gente curtiu um final de semana de muita conversa, então foi muito coração com coração. Esse momento, que fique bem claro, essa que a gente tomou foi pouco tempo. A gente ficou 2 dias lá, a gente conversou demais, comeu a gente bastante. conversou, foi outra parada. exatamente, fazia churrasco, ficava conversando. Ficava na sauna, pô, foi massa, né? Nossa, você tá louco. Fim de semana incrível. Mas foi só num momento assim, bem rapidinho até. Mas ali eu falei, putz, que cara legal, velho. Porque você sempre carregou um negócio assim, ó. Você sempre apresentou segurança.
tá ligado? A tua pessoa traz segurança. Se você tá envolvido no processo, a pessoa fica... Não, já tá envolvido. Tá de boa. É que nem quando eu falo assim, quer comprar carro, vender carro, vai falar com o Jean. Que o Jean, ele não vai arrumar teu carro, ele vai arrumar, ele vai limpar e vai deixar o carro muito melhor do que tava e vai te entregar e você vai olhar e sentir prazer em estar com aquele carro que talvez você não tinha mais prazer. Porque vai estar lindo, você vai se apaixonar de novo, que é o teu padrão de excelência com as coisas. E eu imagino você na igreja fazendo isso. De repente, colocando o teu coração, que é aquela coisa, você vê quando tem cara arrumando os bancos da igreja com o coração. Aí tá um ponto, Chico, só abrindo um parênteses, te cortar. Quando eu entendi, cara, que tudo que eu faço, óbvio que tem um serviço aqui físico na terra pras pessoas, mas literalmente no meu coração, cara, eu preciso fazer as coisas não é só pro Chico, não é só pelo fato de ser o pastor, não é só porque o Lucas, que é um amigo, entende? Cara, eu vou fazer as coisas como se fosse pra Deus. É o over delivery, cara. Entregar sempre mais do que eu prometo. Isso é pra tudo que eu faço, velho. Pra tudo mesmo, assim. E eu tenho isso no meu coração. Então a parada do servir é uma coisa que eu amo, você sabe? Pô, a gente vai fazer churrasco. Eu sou apaixonado, velho, em servir as pessoas, ainda mais fazendo um churrasco, mano. Eu amo fazer um churrasco. O Chico sabe disso, pô, entendeu? Então, assim, é fazer as coisas realmente de coração, cara, sabe? Legal. É entregar mais do que a gente promete muito, assim. E nesse rolê tu já conhecia o Chico, ele ainda não te conhecia, né? Pelo que eu tô entendendo. Isso mesmo. Não Você conhecia. já, Isso mesmo. já sabia Isso quem mesmo. era É porque e ele tal. foi pregar lá, é muita gente. Sim, Eu lógico. cheguei, cumprimentei, troquei uma ideia por causa do Lauro da Ingrid, a gente tava próximo, mas a gente não conhecia. E nessa, desculpa, eu te cortei. Não, pode falar concluir. agora é com você. Nessa da gente estar junto ali, eu vi assim, falei, cara, ele é um homem de verdade, assim, tipo, no sentido de que, porra, ele tá ali, presente, ele tá curtindo com um amigo dele que vai casar, ele tá curtindo com um amigo que tem mais de 20 anos. Pô, o cara tá me conhecendo agora e tem, talvez não era essa palavra que eu tinha comigo antes, mas tem essa segurança de viver isso aqui na minha frente de alguém que ele não conhece, cara. Pô, tipo, muita gente podia se Tá escandalizar. sendo vulnerável, né? É exatamente isso, tava sendo vulnerável, sabe como? Então eu vi isso no Chico, assim, foi algo que eu falei, cara, pô, vai ser legal caminhar com esse cara. E daí surgiu a oportunidade, o Lucas falou, a gente tá indo lá na Inc e tal, tem um home, quer participar. A gente foi como convidado uma vez, a Fernanda gostou. Apesar de, como diz ela, o que eu tô fazendo no meio dessa turma aqui, né? Nesse período, a gente tinha ficado um tempo sem ir na igreja. E eu decidi ficar, cara, porque... Não sei se é no livro de Gálatas que fala, se eu não me engano, falou, cara, não adianta nada você ganhar o mundo e tua casa tá zoada, velho, entendeu? Você tá sendo negligente com a fé, cara. É pior que o descrente, é o que diz. E eu decidi, o dia que ela falou pra mim, ela falou assim, eu vou, se você quiser ir, pode ir, mas eu preciso respirar, eu preciso me encontrar, sabe? Eu tô perdido. Eu falei, não, cara, então beleza, eu tô contigo. Eu falei, eu vou cuidar da minha esposa, maluco, é Lógico. minha casa, ela tem que estar bem, sabe? Lógico. Então daí a gente voltou por quê? E ela chegou a passar um período de depressão, cara. Tava muito ruim, assim, sabe? E eu conversando demais, tentando fazer de tudo pra animar o que eu podia. Pô, viagem, um monte de coisa. Porque eu queria que ela voltasse, cara. Eu falei, pô, eu preciso da minha esposa comigo de novo. Então, tava pesado, assim, a parada, cara. E daí, hoje, por isso que eu falo, hoje em dia ela tá bem, cara. Então, hoje é bom, né, a gente tá aqui, é bom a gente poder servir, pra gente conversar, congregar, ter comunhão, sabe? Porque hoje ela tá bem, cara. Então, hoje ela mesma fala, cara, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Deus, eu sei quem é Deus pra mim. Então, hoje a gente tá bem nesse sentido, assim, sabe? E agora, voltando ao que eu ia falar, quanto tempo que a gente tá junto? 3 anos. Vai pra 4 quase já, 3 e pouco. Então, já é bastante, já tem intimidade suficiente, sim, né? sim. E tem uma coisa assim que eu decidi, uma vez que eu ouvi na igreja aqui, que falaram pra mim, até foi um comentário maldoso, né? O pessoal do grupo do Chico, ninguém trabalha na igreja. Eu falei, eu não faço funcionário. Eu não tenho... Eu quero produzir homem de uma só mulher, pais de filhos e não sei o quê. Irado. Porque vai chegar um dia que a conta não vai fechar. E esses caras vão olhar para si e falar assim, eu preciso fazer alguma coisa. Mas não porque tem que fazer, mas porque aquilo vai pular para fora. Entendeu? O fruto da vida vai pular para fora. E aí aquela necessidade de, cara, vou fazer o churrasco do evento. Eu vou... Cara, vou ser intencional com alguns cafés que eu quero ter mesa com algumas pessoas. E aqui tem aquela coisa que você vai dividindo, recebendo, compartilhando e tendo mais vida na vida. E eu não sei se você percebeu, mas é um tempo que a gente está vivendo agora. Como igreja, nós, de um grupo pequeno, estamos indo para um novo momento. Sim.
que a conta não está fechando. Não. Eu sou um homem de Deus e eu posso mais. Eu posso honrar Deus com quem eu sou, com a minha atividade, com fazendo alguma coisa, porque eu vejo do problema hoje, você contando o teu testemunho, que esse testemunho ele precisa ser ouvido pelas pessoas. E aí quando você estava falando, me veio um sentimento no coração assim, meu Deus, será que eu sou resposta do jejum do Deco? Para que aquela mensagem que Deus colocou no teu coração hoje, ela chegue para talvez pegar a tua família. E eu fiquei pensando assim, engraçado, né? A gente acha que é só um dia normal, que é só um convite. Mas como Deus ele faz na nossa vida e a gente não consegue perceber que se não tiver purpurina, não tiver luz, não tiver fogos de artifício, a gente não consegue entender a grandiosidade do que Deus está fazendo, e às vezes é só um aperto de mão de alguém que segura e não solta, mas que está quieto o suficiente para ouvir o que Deus está falando e falar assim, ó, Deus vai usar você e bababá, bababá. E você, tipo... É muito louco. Cara, é muito louco, velho. Conseguir perceber o que Deus está fazendo, cara. Sim. Eu te mandei um áudio ontem, lembra que você falou? Eu falei, pô, Chico, obrigado por esse momento. Porque daí você falou assim, hoje, a gente falou, acho que foi segunda-feira, né? Falou, vamos lá e tal, contar tua história, né? Teu testemunho e tal. Cara, sabe quando você vai vivendo meio que no automático, você esquece das coisas que Deus fez, cara? E que Deus tá fazendo, assim? E essa semana foi uma semana pra mim, cara, que porra, foi a melhor semana desse ano, velho. Que massa. Porque eu comecei a lembrar de tudo que Deus fez. E eu sou um cara que vivo muito hoje, assim. Eu tenho o meu futuro, tipo, programado, porque eu idealizo pra onde eu quero ir ainda, das coisas que a gente vai conquistar. Mas eu converso muito com a Fernanda, acho que é uma coisa muito boa do nosso casamento, por isso que tem durado tanto e tá tão bom. A gente conversa demais, diversos assuntos, de tudo, assim. E a gente não deixa nada pra depois, velho. Pô, tá ruim, não gostei disso, senta aqui, vamos trocar uma ideia, cara. Antes que isso vire uma ferida, vire uma briga, alguma coisa ruim, sabe? E eu parando ali, prestando atenção, e eu vivo muito hoje, assim, cara. Então, o Chico viu lá em casa, na parte de trás, tem uma janela grandona, assim, cara. E às vezes eu levanto e vou tomar um café da manhã, eu olho pra fora, assim, daí, tipo, acho que tem só um prédio na frente, a gente vê um monte de serra, assim, sabe, um dia lindo, e eu paro e fico olhando ali, eu falei, cara, como Deus é bom, velho. Eu vivo hoje algo que eu sonhei pouco tempo atrás, cara. Sabe, que era sair do apartamento, ter uma casa e tal, ter um casamento bom, isso, aquilo, a gente tá vivendo isso hoje, e muitas vezes a gente não dá valor por causa da correria, esquece o que Deus fez, que Deus está fazendo, sabe? E me fez lembrar de muitas coisas, cara, assim, e principalmente o hoje, cara, sabe? Eu falo assim, eu tenho sido muito mais efetivo hoje do que na época que eu tava todo dia dentro da igreja, cara. Lá foi um momento muito bom, eu falo que foi um aprendizado muito bom. Só que aonde eu caminho, assim, cara, os meus amigos, as pessoas que passam no meu lugar, eu tenho uma coisa comigo, cara. Pô, esse cara passou na minha vida, o Lucas passou na minha vida, cara, ele tem que ser... Alguma coisa tem que mexer com ele, ele tem que falar, porra, se for uma vez só na vida... Cara, eu conversei uma vez com esse cara, mas ele me falou algo pra mim que foi tão bom. É isso aí. Eu tenho isso, então, sabe? E esse algo tão bom não é não é questão sobre o Giel, sobre mim, mas ele tem que ver Deus assim, ele tem que ver Jesus, o Espírito Santo tem que fluir da minha vida pra dele. Por mais que seja uma conversa, que seja um aperto de mão, um abraço, mas ele tem que, sabe? Porra, lembrança, eu falei com esse cara uma vez só, mas cara, eu falei com ele, foi tão bom. E às vezes eu passo na rua, converso com alguém, assim, sabe? As pessoas que eu vi uma vez, eu vi há muito tempo. Pô, cara, lembra do tal dia que a gente se encontrou, você falou um negócio pra mim, pô, aquilo mexeu comigo, cara. Fala, é isso que a gente precisa, cara, sabe? Porque muitas vezes a gente vai plantar, mas a gente não vai colher, pô. Entende? Nesse sentido do reino, cara. E, cara, assim, agora eu tenho uma dúvida, assim, que talvez seja a dúvida que o cara que tá em casa tá pensando também, assim, ó. Depois de tudo que você viveu, da tua vida ter mudado, você conheceu a Cristo, como é que foi, como é que tem sido pra tua família agora? Como é que tá tua mãe, tua avó, teu pai? Como é que foi o impacto da tua vida na vida deles? A avó faleceu já faz alguns anos por causa da Covid, né? Acho que foi 2020, 2021. Só que quando a gente mudou, nesse período, comecei a buscar a Deus loucamente, assim, cara. Meu irmão começou a ir pra igreja. A minha irmã mais velha começou a ir pra igreja. A minha irmã mais nova. A minha mãe não foi muito na igreja, sempre, né? Acredita muito em Deus, tem a fé e tal, mas não é muito aquela coisa de ir na igreja em si. Mas a minha família mudou. Você vê que o ambiente, eu lembro que um dia, cara, isso foi... Daí eu fui pro encontro com Deus.
acho que, sei lá, uns 6, 8 meses depois que entrei na igreja, teve um encontro com Deus lá dos homens, eu fui participar. E eu voltei e reuni a família toda, assim, tipo, minha mãe e meus irmãos na sala. Cara, eu falei, cara, me perdoa por isso, pra minha mãe. Eu falei, o que eu falei lá atrás que eu não ia fazer, eu fiz, eu preciso pedir perdão pra senhora, sabe? Tipo, eu me libertei daquilo. E eu lembro que aquele dia, aquela reunião que a gente teve na casa da minha mãe, cara, pô, foi onde nós sempre fomos unidos, assim. Tipo, eu e meus irmãos, eu não lembro, a não ser criança, né, que a gente brigava quando era criança e tal, mas ali, quando você cria uma certa consciência depois de adolescente, cara, ele nunca brigou, cara. Ninguém brigou com ninguém. Aquela coisa, fiquei de mal e tal. Não tem, cara, não tem, sabe? Minha mãe sempre criou a gente muito unido, assim. E por meio da minha mãe era rígida na criação, né, cara? Então, quando criança, a gente se matava. Quando ela não tava na frente dela, a gente não xingava um outro, assim, por respeito, sabe? Então, a gente sempre foi muito unido. E mudou o ambiente da família, assim. O meu cunhado falou, a Bíblia foi inventada só para botar uma ordem na terra, assim. Ele não acreditava. Pô, ele foi num culto, um dia eu chamei ele e falei, cara, você quer ir no culto comigo? Ele falou, não, eu vou. Eu falei, só que é o seguinte, cara, o cara que vai estar lá em cima, com certeza, eu tenho certeza que ele é pior do que você. Ele vai falar coisa lá que você não concorda. Então, assim, se você for lá pra julgar, meu irmão, não vá, fica em casa. Melhor você ficar aqui, não vamos perder tempo, entendeu? Faz outra coisa que você quer que seja mais produtivo pra você. Mas se você quiser ter um encontro com Deus, entender quem é você, entender mais de quem é você, o que você precisa melhorar e como tua vida pode ser transformada através dele, aí você vai. Mas o cara que tá lá em cima é pior que você, com certeza. Isso eu falei pra ele, sabe? Ele falou, não, eu quero ir. Cara, ele foi e teve um encontro com Deus, assim, que foi surreal, cara. A experiência que ele você teve. desarmou o cara totalmente. Não, e cara, é uma baita porque- maturidade falar isso. Claro. Porque Oxe. ele sempre falou, e eu conheço ele há muito tempo. Então, assim, ele sempre falou, né, eu não acredito, pô, pastor que é... Esses caras só falam besteira, pô, o cara vai lá ficar pedindo dinheiro pros outros, aquela coisa assim, sabe? Então eu falei assim, cara, o cara que tá lá é pior que você, velho. Só que por misericórdia de Deus, eu não sei por quê, mas é por Deus, Deus usa ele, cara. Então alguma coisa de bom ele deve ter, né? Porque Deus tá usando ele como um canal. Mas ele é pior que você, cara. Então se você quiser, você vai, mas é por Deus, não por ele. Ele falou, não, eu quero. Cara, e dali em diante, pô, hoje em dia ele crê em Deus, sabe? Ele entende quem é Jesus, ele tem uma fé assim que, pô, é um cara muito massa. Um cara muito massa. E em relação à família, meu pai continua na mesma situação. É difícil o acesso com ele, porque ele não tem celular, de repente ele some. A gente já ficou, sei lá, 1 ano, 2 anos sem falar com ele, sabe? Inclusive esse fim de semana agora a gente esteve com ele, semana passada, acho que foi semana passada. No domingo a gente esteve almoçando com ele, só que assim, cara, teve uma época que eu tentei fazer, logo depois que eu me converti, eu tentei, sabe? Falei, cara, se Deus falou que eu vou salvar meu pai, isso vai ser atrás de mim. Cara, comecei a ir atrás, fazer um monte de coisa, loucura, correria, ajudar, cheguei a faltar trabalho por uma semana. Eu falei com o gerente, expliquei a situação. Não, vai lá, fica em paz, a gente dá um jeito aqui, segura as pontas. E tentei, chegou uma hora que, cara, e só decepção, frustração, assim, sabe? E chegou uma hora que o Espírito Santo falou, Jesus falou assim, cara, não é pela força do teu braço, porque ele não é do quer, teu né? jeito, Tipo, não- entendeu? Aí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou honrar meu pai, cara. Eu aceito ele do jeito que ele é, então. E eu vou fazer o que eu puder, mano. Vou jejuar, vou orar por ele. Se for preciso, eu tô aqui. Sabe, você vê meu pai na rua, assim, cara, doidão. Sabe, parece um louco, morador de rua, bem louco, assim, cara. Os cabelão gigante e tal. Só que eu não tenho vergonha. Eu falo tipo, pô, se eu encontrar ele na rua, peço a benção, abraço, beijo. É meu pai, sabe? E honra a vida dele. Não é nem enquanto ele estiver vivo. Enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar honrando a vida dele, da minha mãe, sabe? Mas, assim, eu entendi. Ele escolheu essa vida, infelizmente. Hoje tá doente. Tentou ajuda de tudo que é jeito, mas continuo orando, cara. Acredito que Deus tem algo grande ainda assim para fazer, sabe? Então, continuo nessa fé, né? Acreditando nisso aí, na promessa que Deus tem. Amém. Sabe que tem uma... Eu queria só voltar num assunto e eu queria ouvir a tua Fala. opinião. Que você estava falando da tua antiga igreja. E tem um defeito que eu vejo nas pessoas. Elas estão num lugar hoje e aí elas desmerecem todo o processo anterior. Nossa, Então ela olha para trás e fala assim, não, mas aquela igreja que eu vivi isso, mas não lembro que foi a igreja que te tirou os Não, primeiros carrapichos, que foi a igreja que tirou teus piolhos, tuas pulgas, que era daquele jeito, era a luz daquela comunidade de como fazer, com a problemática que toda comunidade tem, mas que aquilo foi tão interessante que você conseguiu não só ter um encontro com o Senhor, mas transbordar no Senhor na vida das pessoas, né? Sim. Aí eu vejo assim, não, porque parece que o ser humano ele vive uma vingança. Então assim, ele está vivendo hoje para se vingar de ontem. Então ontem não é bom e hoje é bom, porque essa é a vingança. Então ele desmerece a igreja anterior, ele desmerece o emprego anterior, desmerece o casamento anterior, desmerece o amigo anterior, que não é capaz de celebrar os marcos, tá ligado? De celebrar os passos na vida, de que eu acho tão...
Cara, eu falo que eu vivi tanta coisa boa, no geral, que as coisas ruins, assim, não desabonam o resto, cara. Sabe? A Oliveira, ela que era a Oliveira Verdadeira, Jesus Cristo é a Oliveira Verdadeira, o nome da igreja, cara, é exatamente isso que eu falo, Chico. Talvez se não fosse aquele lugar, da maneira com que eles me receberam lá, eu não teria ficado na igreja. Talvez eu teria ido lá de uma experiência com Deus e teria saído, voltado pro que eu fazia, sabe? Mas eu acho que não seria tão profundo. Cara, tinha o apóstolo Mário, você conheceu, faleceu há pouco tempo. Cara, um grande homem de Deus, cara. O cara toda madrugada, velho. Cara, você abriu o celular aqui, que ele mandava uma mensagem. Segunda, tinha a oração da madrugada, segunda, quarta e sexta. Mas terça, quinta, sábado, domingo. Cara, esse cara não dormia. Tô aqui orando por você, Jesus te ama, eu também. Se precisar de alguma coisa, tô aqui. Cara, toda madrugada, velho. Tipo, pô, às vezes ele falhava, assim, 1 ou 2 vezes na semana. Sabe como? Mas é madrugada que eu digo assim, ó, é entre 1h30 da manhã às 6 da manhã, cara, as mensagens dele. Durante o dia, acho que eu nunca recebi uma mensagem dele, sabe? Como é que você... É de madrugada, cara. O cara orando ali, mandava mensagem, eu tô orando por você, pela tua família, não sei o que, tua mãe, teu pai, isso, aquilo. Cara, que cara é esse, velho? Que ambiente é esse? As pessoas que eu conheci foi quem me ajudou, quem me instruiu de alguma certa maneira, seja positivo ou negativamente. Mas, pô, eu não vou fazer o que esse cara tá fazendo, sabe? Não concordo, mas não julgo. Cara, às vezes é a imaturidade do ser humano em si. Independente da idade, eu acho que idade não define muito a questão da maturidade em si. Mas... cara, aquele lugar, eu falo até hoje, cara, eu sou grato a Deus por aquele lugar e oro para que Deus continue alcançando vidas através daquele lugar, cara, porque eles são maravilhosos, véio. São maravilhosos. Os amigos, trabalho. Ontem eu liguei pro Beto, falei, Betinho, eu vou num podcast, posso citar teu nome lá e tal, mas por respeito, assim, sabe? Porque, né, as pessoas vão ver e tal. Ele falou, Jezinho, pelo amor de Deus. Daí ele brincou, ele falou assim, mas fale das partes ruins também, não só das partes boas, né? E ainda brinquei com ele, falei, Beto, porque eu peguei ele, acho que uma das piores fases da vida dele. Então e ele faz aniversário no mesmo dia que eu, cara. Beto do kart. Beto do kart. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu, 14 de setembro, assim. Então foi um negócio muito bom, sabe? De conversando, que dia faz aniversário? 14 de setembro? Pô, tá de brincadeira, cara. Eu também, sabe? E a gente casou no mesmo dia, olha que loucura, cara. Caramba, cara. A gente casou no mesmo dia, 7 de maio, cara. Eu falei pra ele, eu chamei ele de padrinho no meu casamento, né? Porque ele foi um cara muito especial pra mim. Ele falou, Jezinho, eu vou te mostrar aqui, ó. Ele tirou uma foto, assim, ele falou assim, que foi a foto do dia do meu casamento, ó. Dia 7 de maio eu casei com a Tati. Só que ele tem, sei lá, 50 anos casado, quase, 40 anos, coisa assim. Cara, eu falei, velho, que loucura, né, cara? É um cara muito importante na minha vida, sabe? Então ele falou, mas fala as coisas ruins também, que nós sofremos, pô, as tretas, não sei o quê. Eu falei, Beto, foi tanta coisa boa, cara, que eu me lembro que poucas coisas ruins que aconteceram não vai desabonar tudo que a gente viveu de coisa boa, sabe? O que você me ensinou, assim. Cara, uma coisa muito legal, eu queria falar rapidinho. Foi o batismo com o Espírito Santo, cara. A experiência que eu tive, que foi surreal, mano. Quanto tempo depois de... Foi no encontro com Deus. Eu acho que tinha uns 8 meses. 6, 8 meses ali, por aí. então. Isso. E eu queria muito falar em línguas, cara. Uma parada que eu achava, eu olhava... Eu acho que todo novo convertido tem essa pira, doideira, né, mano? véio, É doideira. tipo conseguir morfar, tá ligado? É diferente. Caraca, mano, virei um Power Ranger, tá É ligado? isso aí, cara. E daí eu olhava aquela loucura, minha avó da visão missionária, galera em línguas e revelação e tal, assim. E eu comecei naquela busca, cara, preciso falar em línguas, como é que é, Jesus? E eu olhava as pessoas. Cara, às vezes eu tava, sabe quando você tá, tipo, no culto, aquele louvor e tal, às vezes, e a pessoa do meu lado começava a falar em línguas, assim, eu... Caraca, meu, onde é que esse cara tá? Que brisa é essa? Eu queria entender aquilo, sabe? Como é que a experiência é essa? Pô, ele tá falando, mas será que ele tá entendendo o que ele tá falando, cara? Sim. De onde é que vem isso, né? Eu tinha essa curiosidade, assim, e comecei a buscar aquilo e nada, e não vinha. E eu falei, ô, Jesus, tô me entregando aqui, cara, como é que é? Eu falo, você fala, como é que funciona, né, cara? E daí teve um encontro com Deus, cara. Mano, foi uma experiência muito massa, cara. Muito, muito massa. E no encontro, a gente chegava sexta-feira, tipo, umas 7 horas da noite, tinha ministração sexta, sábado e domingo até umas 5 horas da tarde, mais ou menos. E a ministração do batismo com o Espírito Santo era no domingo de manhã. Daí tinha toda a preparação, libertação no sábado. Sábado à noite tinha libertação. Tá, e domingão, batismo com o Espírito Santo. Cara, É a brisa boa. Nossa, velho. E aquilo ali, E aí vai sendo encontro. E daí os caras falando da experiência, né? Não, fui batizado pelo Espírito Santo e não sei o que, isso, aquilo e tal. E na época tinha a Igreja da Paz. E eles organizavam o encontro com Deus. E nós éramos meio que Eles eram meio que uma cobertura nossa, né? Na igreja, assim, espiritual e tal. E a gente seguiu o modelo deles. E daí eles tinham uma galera da Igreja da Paz. E na sexta-noite, eu naquela expectativa, e sábado o dia inteiro, ministração, a gente sendo batizado do nada, assim, os caras ministrando, o maluco do lado levantava, rajada de línguas, assim, eu fico, caraca, velho, vai chegar a minha vez, naquela loucura, assim, cara, ansiedade, sabe, velho. E muita coisa boa, aprendendo muita coisa, vendo, entendendo muita coisa que aconteceu comigo desde a infância. Pô, eu vi que muita coisa, meu pai também, apesar de ter feito, ele não tinha, acho que tem uma ministração tua, né? Vacina dos ofendidos, cara. Tipo, cara, ele era muito machucado, cara, meu pai.
Meu avô fazia exatamente a coisa que ele fazia, sabe como? Então, mas ver aquilo ali, entender aquilo, sim, foi muito bom, né, cara? Aí chegou uma hora à noite, assim, eu falei, quer saber, Deus? Não é na minha força, cara. E eu pedia, e orava e pedia aquilo, as pessoas vinham e oravam por mim, e nada. Eu falei, quer saber, Deus? Não é no meu tempo, não é na minha força, então tá contigo, cara. Relaxei. Se foi isso aqui que o Senhor tem pra mim, boa. Aí no outro dia começa a ministração do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, e a galera falando. Cara, tinha um cara, acho que ele é pastor da Igreja da Paz, chamado John Coffey, acho que era o apelido dele. Lembra do filme Espera de um Milagre? Mano, ele era como café, mas escrito diferente, né? Ele era muito parecido com o John Coffey e ele era muito alto, velho. Ele só não era tão fortão assim, era um pouco mais magro, mas era muito parecido, cara. Porra, microfone assim, né, velho? Tá ligado, John Coffey? Espera de um Milagre. Tem um ator, um negão, um cara muito grandão das antigas. Então, ele é Isso. John Coffey Boss. Pode crer. Que ele leva o carinha na cadeira de roda, esse filme? Ou eu tô viajando? Elétrica. Na cadeira elétrica. Tá. Isso. Mas é ele. O nome do filme acho que é Green Mile, que é Espera de um Milagre. Mas em inglês é Green Mile, que é a milha verde que era o chão pra quem era condenado à morte, tal, era verde, tal, era chamado de coisa assim. Isso. E daí eu lembro que veio a administração, assim, eu naquela ansiedade. Cara, tava tipo, meio que acabando a administração, o tempo, assim, sabe? Daí eu falei assim, Deus, eu só relaxei, cara. Naquele dia eu falei, cara, tô em paz, assim. Daí eu lembro que eu sentei, assim, cara, veio o John Coffey, o olho fechado, assim, mano. Daí ele veio pro meu lado, assim, começou a orar comigo, assim, e tal. Falei, Senhor, não foi a porção, dê aquilo que ele tanto pede, alguma coisa assim, sabe? Daí eu lembro que eu tava de olho fechado, assim, cara, eu abri o olho, assim, mano. Só vi aquela mão do John Coffey, assim, uma raquete, mano. O cara era muito grande, desse tamanho. Ele botou a mão na minha cabeça, assim, e falou assim... Parecia uma bolinha de ping-pong. Parecia um microfone aqui já. Tipo isso. Cara, uma mão muito grande, assim, ó. Ele falou assim, receba aquilo que é de Deus, cara. Maluco, cara. Eu fechei o olho, assim, cara. Mano, começou a queimar, assim, cara. Eu abri o olho, velho. Tinha tipo era como se fosse um círculo, parada de fogo, assim, muito claro. Não sei explicar direito o que era. Cara, e começou a queimar, assim. Mano, me faltava ar. E eu não parava de falar, velho. Veio uma rajada de língua assim, ó. E aquilo era uma alegria, com uma euforia, com, porra, a presença de Deus, o Espírito Santo queimando ali, assim. Cara, foi muito louco. Aquilo foi muito surreal, cara. Isso tinha mais ou menos uns 8 meses, eu acho que eu tinha me convertido, né? Que eu comecei pra igreja. E foi a partir daquele momento ali, assim, que realmente me despertou... Porque eu tava só indo na igreja. Me despertou uma vontade de... fazer algo a mais pra Deus, assim, tipo, servir mesmo, trabalhar, sabe, aquela coisa de estar ali e tal. E eu lembro que quando eu cheguei em casa, assim, eu fui orar e Deus me trouxe eu fui ler a Bíblia, assim, e falando o Espírito Santo sobre o homem. Porque quando Jesus fala, né, assim, pô, meu pai me enviou a mim, né, eu envio a vós, e daí, acho que é João 20, 21, se eu não me engano, fala sobre isso, e fala assim, e soprou Jesus sobre eles, e eles receberam o Espírito Santo. Então, eles tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas só depois, lá em Atos, que a gente vê que Jesus fala assim, vá, suba até Jerusalém e aguarde que até que do alto, né, para que sejam revestidos de poder. Então, quando a gente aceita, né? Quando a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, a gente recebe o Espírito Santo e começa a transformar a gente ali de dentro para fora, assim, sabe? Mas acho que o Espírito Santo sobre nós, cara, é o que nos move para fazer a obra de Deus, assim. Porque eu entendo que eu, sendo ser humano do tamanho que nós somos, cara, a gente não tem a capacidade de fazer a obra de Deus. Mas você sabe que chama de, se não me engano, é pneumatologia, que é o estudo do espírito, né? Vai falar que o espírito em nós é uma coisa, mas o espírito sobre tem a ver com o serviço, o trabalho. Você pega lá, se não me engano, Salmo... ou Isaías, pô, nem lembro, Isaías 43, o Espírito do Senhor está sobre mim, não, Isaías 60, sei lá que Isaías quer, mas é Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para... Isaías 61. 61, isso, é verdade, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, qual me ungiu? Isso. Para, isso. Tá ligado? Uhum. Tem a ver com isso. É isso aí. Então, e daí me veio, lendo assim, me veio essa mensagem, assim, sabe? E daí você vê lá em Pentecoste, cara, pô, eles são, né, quando acontece Atos 2 lá, que eles recebem no Pentecoste e tal, e, cara, Pedro sai e fala para mais de 3.000 pessoas, assim, sabe? Então você vê que
ele tinha negado Jesus 3 vezes, de repente ele sai e prega para mais de 3 mil pessoas, mas, cara, e ele tá pregando para as pessoas que crucificaram Jesus, cara. Então, assim, você vê que, cara, é só realmente o Espírito Santo sobre nós, cara. Eu falo que o próprio Deus realiza a obra dele mesmo, através do Espírito Santo que está sobre nós. Então, a gente por si só não tem a capacidade de fazer a obra de Deus. Como é que eu, tão pequeno, vou fazer uma obra que é tão grande assim, sabe? Então, eu falo que a gente recebe muitas vezes os louros ainda do que está acontecendo, do que Deus tem feito através da nossa vida, né? Porque as pessoas às vezes não veem Jesus, né? Mas ele está aqui, né, velho? Fazendo as coisas e a gente levando mérito muitas vezes, né? Tome sobre si o meu jugo. O jugo é para andar de 2, eu vejo assim, que é leve porque ele carrega, né, velho? Entende? Então, é mais ou menos isso, assim. Então, quando eu entendi isso, que foi logo após o encontro com Deus, e, cara, ali eu recebi o Espírito Santo sobre mim, assim. E foi quando realmente me despertou a vontade de servir, de trabalhar, estar na linha de frente fazendo as coisas, assim, sabe? Cara, eu ia fazer com tanto amor, velho. Pô, aprendi a tocar bateria, cara, sozinho. Na igreja, tinha o pastor Valdir, um cara, assim, maravilhoso, cara. E eu tocava carrom, sempre amei percussão e tal. E tocava carrom na igreja, porque faltava baterista. E tinha baterista na igreja, mas a galera não queria tocar, entendeu? Aí um dia o pastor, você tem que tocar bateria. Eu falei, pastor, nunca fiz aula, nunca peguei na baqueta na mão, literalmente não tinha pego, né? Aí eu toquei, tipo, carrom, acho que uns 5, 6 cultos, assim, cara. Daí tinha os apetrechos ali e fazia o meu melhor, né, cara? Eu tô aqui pra servir e amava aquilo ali. Era um mover diferente em cima do altar, assim, no louvor, sabe? Aí um dia o pastor Valdir chega assim, você vai tocar bateria hoje. Eu falei, você tá de brincadeira, né? Cara, eu nunca tinha pego numa baqueta na mão. Não, vem cá, já senta aqui. Tipo, 15 minutos antes do culto, assim, tá ligado? Não, aqui é o bumbo, bate aqui. Aqui é o prato. Desse jeito, mano, desse jeito. O pastor Valdir é demais, cara. Daí você vai aqui no ritmo e fala, cara, fica em paz. Se você estiver fora do ritmo, continua que a gente aqui, a gente entende e a gente se acha. Eu falei, cara, eu tremia, cara. Eu suava, assim, eu tava, tipo, vermelho. Não, vamos aí. Porra, cara. Tô aqui pra servir. Meu pastor me botou aqui, meu amigo. Que legal. Se der ruim, galera, a culpa foi do pastor, velho. Tá ligado? Não fui eu não sei tocar, cara. E, mano, vou te falar. Ali comecei, foi devagarzinho, errei o tempo. O segundo culto, cara, já melhorou um pouco. Em casa comecei a ver uns vídeos, óbvio, também. Vou me preparar um pouquinho, né? Comecei a ver, comprei umas baquetinhas, comecei a treinar umas almofadas, assim, sabe? E no tempo. Cara, eu lembro que no terceiro culto, assim, ó, que eu fui tocar, cara, o apóstolo Marlos tava ministrando, assim, né? Na hora do louvor, foi ministrar. E, cara, eu lembro que eu fechei o olho. Cara, foi uma experiência surreal, velho. Por isso que eu falo que é o Espírito Santo sobre nós, assim. E eu lembro que eu tocando, assim, e eu sentia, cara, eu escutava uma voz, fecha o olho. Desse jeito, mano, assim, audível, assim. Eu falei, não pode, cara. Daí tinha tipo, o aquário ali, assim, né, fechado. E eu tocando, assim, e eu me dava, daí, sabe quando você erra o tempo da bateria? Não sei, acho que não sei se toca instrumento, mas, cara, aí eu falei assim, não pode ser real, cara. Eu falei, Espírito Santo, é isso mesmo, cara? Daí ele falou assim, fecha o olho. Cara, eu lembro que eu fechei o olho, maluco. Me senti um polvo. Sabe como? Pai, bateria assim, cara, foi surreal. Cara, eu tava tocando bateria, terceira vez que eu peguei, cara, numa bateria assim, ó, com o olho fechado e não perdi o tempo, cara. Aí o Marlos veio e colocou a mão no aquário assim, e falou, cara, surreal isso aqui, assim. Ele veio e colocou a mão assim, e falou, nossa, cara, eu vi um leão aqui dentro dessa... Caramba. Eu não lembro como é que chamou, ele não chamou de aquário, né? O Marlos era uma maravilha, era muito engraçado. Véio. Eu não lembro como que ele chamou, não lembro a palavra. Mas ele falou, pô, eu vi um leão aqui dentro, assim, cara, e olhou, e, cara, é muito louco. A gente nessa época não tinha máquina de fumaça, cara, subiu um negócio diferente, assim, tipo sabe essas máquinas de fumaça, assim? Cara, tampou tudo a parada, assim, cara. E ali, mano, nossa, aquele dia, assim... Que coisa, cara. Eu literalmente, assim, eu falei, cara... É contigo, assim, sabe? Eu só fechei o olho, cara, eu flutuei, surfei naquela onda, assim. Mano, foi surreal a experiência, assim, cara. Pô, hoje eu toco bateria. Preciso, né, fazer uma aula, profissionalizar um pouco mais. Mas, tipo, não... Cara, pegar uma bateria e vai embora. Sacou? Muito doido, cara. Eu não sabia, cara. Que legal. Sim, mano. Aprendi a tocar bateria desse jeito, velho. Muito louco. Que papo da hora, cara. Que papo da hora. O senhor é maravilhoso. A obra dele em nossa vida. E eu falo, assim, velho, hoje... Sem Jesus, tem um louvor das antigas. Né? Não dá. Sem Jesus não dá. É isso, velho. Isso é da antiga mesmo. É das antigas, Os que confiam no Senhor. E aí, Chico Preusso, como é que você tá com esse episódio? Você tá feliz? Tem perguntas pro seu convidado? Como é que tá? Cara, a Bíblia fala que nós somos sal. E o sal, ele dá sede. Eu escutei no teu testemunho muitas perguntas que eu não sabia dar nome para Deus. Muitas inquietações minhas que eu não sabia que tinha. E aí, enquanto você falava, eu tava pensando assim, pô, só quero ir para casa. Para ficar sozinho no meu escritório, ligar um louvor e poder fazer essas perguntas. Sim.
Então eu tô surpreendido pelo privilégio de caminhar com o grande homem de Deus que você é. Glória a Deus. Ansioso pelos próximos dias do que a gente vai viver. Ansioso porque a gente acredita num pastoreio mútuo, não num pastoreio top-down, de alguém que está em cima e cala a boca e escuta, mas a gente está um do lado do outro, um cobrindo o outro, né, como irmãos. E Jean, você é uma arma, cara. Eu tô de cara aqui. Porque é como se hoje você me contou o lastro daquilo que a gente vê. Tá ligado? Daquilo que parecia qualidade de um ser humano, na verdade é a parte de trás, tá ligado? Eu vi os bastidores, assim, da tua fé. Amém. E ver que o que você é um fruto, não é um resultado. Que o resultado a gente pode maquiar. Mas você tem uma vida frutífera. E ver a tua esposa vivendo um novo momento, tua esposa sorrindo no meio da galera, Glória a Deus. ela falando do jeito que ela tá falando, ela querendo, se sentindo com amigos de uma forma maravilhosa. E eu vejo que o que Deus tem para nós, cara, para esses dias. Dias que as pessoas estão tão desesperadas e a gente está se encontrando, parece, como comunidade da fé, como tanta coisa. E se a gente não falar, os bebês na fé vão falar. E aí eles vão machucar muitas pessoas e produzir muitos desviados. Por isso é chegado o nosso tempo, Jean. Amém. É chegado o tempo da gente falar de uma forma que tudo tem que ser provado pelo tempo, não adianta. E eu acho que hoje você está vivendo uma nova fase na tua vida. Amém. Um tempo de você ser um disparador de flechas, assim, sabe? Falo isso como pastor, como amigo, como irmão, né? E aquilo que você fez por mim naquela viagem que a gente fez, você me carregar no colo, é você na vida. Que é como se fosse assim, o churrasco é lá em cima, se o Chico não consegue, a gente vai fazer ele conseguir. Amém. Mas todo mundo vai ter que entrar naquele lugar mais alto. Soldado é um soldado mesmo ferido, né? Isso aí. Entendeu? Sim. E vamos lá. E a gente brincou, eu falei, nossa, eu no colo do Jean, eu penso no bicho forte, cara. Ah, foi uma cena E eu, maravilhosa. e eu brincando assim, ó, e eu olhando no fundo do olho dele, assim, aquele morenão lindão, e ele tendo aquela... tá ligado, cara? Muito bom, velho. Mas é exatamente isso, cara. A gente entender que Cristo em nós é a esperança da glória. Amém. Amém. Eu tô profundamente surpreendido e constrangido com o amor de Deus. E não tem nem palavra, eu tô... Cara, eu vejo assim que o teu entusiasmo, ele é uma ferramenta, tá? Então utiliza isso porque o teu entusiasmo ele vai ser uma ponte para alcançar pessoas, saca? Então talvez você nem entende porque, tipo assim, você é um cara tão feliz e tão alegre independente de tudo que você passou, mas é porque esse teu entusiasmo, ele aproxima as pessoas de você, tá ligado? Então começa a usar isso, mano, porque essa é uma ferramenta super poderosa, sabe? Tipo, de pensar, de encontrar pessoas que estão passando por um momento difícil e estão deixando esse momento difícil apagar a felicidade delas. E aí a tua história, por mais difícil que ela foi, não apagou teu entusiasmo. Então o teu entusiasmo é uma ponte pro coração das pessoas, saca? Então começa a usar isso, cara, de fato, assim, entendendo que não é normal. O teu entusiasmo, a forma com que você conta de tudo isso, porque você passou por momentos muito doloridos na tua cabeça, só que você não percebeu que você passou rindo, pô. Tá ligado? Então tu tá contando uma parada tipo assim, mano, eu via meu pai espancando a minha mãe e tudo mais, e aquelas memórias foram ruins, só que você percebe que não tem dor na tua fala. Você tá curado sobre isso, entende? Sim. Então, o teu entusiasmo ele é uma ponte para alcançar corações, assim, de fato, desse cara que tá num dia ruim, num cara que tá passando por um perrengue.
Entende? Então ativa isso pra que tu seja o próximo Deco da vida das pessoas, cara. É isso que eu oro. Então mano, maravilhoso, assim, adorei ouvir tua história, achei incrível, assim, de verdade, não imaginava. E, cara, espero muito que esse podcast alcance aí muitas pessoas. Em nome de Jesus. Muitas pessoas. Amém. E se você chegou até aqui, claro que você chegou, você não é louco de perder até o final, tá maluco? Curte, compartilha, segue a nossa página e entenda que a tua história não é simples, ela é profunda. E às vezes só falar da tua história você alimenta a tua fé. Por isso que se você falar do amor de Deus, você vai se lembrar daquilo que Ele já fez na tua vida e você vai olhar para os teus problemas de hoje e falar, oxe, isso aqui não é nada. Olha de onde Deus me tirou, olha o que Deus fez. E é isso. Muito bom. Muito bom. Nos vemos no próximo Bíblia na Sobremesa. É isso aí. Até. Até.